Gostaria de destacar aqui a presença, né, de professores e estudantes que estiveram conosco ao longo dessas duas rodadas desse ciclo de debates. Nós temos colegas de universidades do Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraíba, Brasília, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina, além de pessoas de várias universidades do Ceará, da UFC, da UES, da UFCA, né, professores da SEDUC e também da UVA. Né? Nós temos vários estudantes, agradecer aqui a presença do professor Agenor, do professor Denis Mello, que também esteve aqui conosco, do professor Carlos Augusto, que também tem acompanhado as nossas atividades. Muito obrigado pela presença de vocês, e todos os estudantes e outros profissionais que nos acompanharam ao longo dessas discussões, que têm sido muito ricas, muito produtivas, tem sido um espaço importante de socialização da produção dos nossos trabalhos, né, e também de ouvir outras discussões, outras questões que outros profissionais de outras áreas têm trazido para a gente discutir a história e, principalmente, o tempo presente. O tema de hoje é História e Política, fontes históricas da ditadura entre o passado e o futuro. O nosso convidado de hoje é o professor Edmilson Maia, professor da Universidade Estadual do Ceará, no campus de Quixadá, que vem falar um pouco do seu projeto em que ele leva a discussão da ditadura para as escolas, né, da educação básica. Nós temos como mediador o professor Edilberto Florencio, que também é um pesquisador de ensino de história, de patrimônio, a quem a gente já agradece imensamente pelo aceite para colaborar com a nossa atividade. Edmilson, então, muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui conosco. Edilberto, agora contigo. Boa tarde a todas e todos. Agradeço bastante o convite do grupo para participar dessa atividade. Né? Eu, na verdade, participei de algumas, só que a gente está tendo tanta atividade simultânea que, às vezes, eu não consegui acompanhar todas as atividades e não por completo, né? Mas tem sido discussões bastante ricas, interessantes, sobretudo nesse momento, nesse contexto em que a gente vive, né? A gente precisa fortalecer os espaços de discussão sobre esses tipos de tema e o quanto isso gera uma demanda social, sobretudo para a gente enquanto historiadores, né? Bem, na nossa conversa de hoje, apesar da Edvani ter feito uma breve apresentação, né, antes de passar a palavra para o professor Edmilson, que em nome do grupo, né, e também da universidade, a gente agradece bastante a gentileza da disponibilidade, eu queria apresentar rapidamente aqui o professor Edmilson Alves Maia Júnior, né, muito rapidamente, porque inclusive diversos de vocês já o conhecem, né, mas ele possui graduação em História pela UFC, mestrado em História, né, pesquisando o movimento estudantil universitário em Fortaleza na década de 1960 pela Universidade Federal do Ceará, né, em 2015 realizou doutorado em História, e com o tema que inclusive há pouco eu falei, né, que tive a oportunidade de vê-lo apresentando a pesquisa, o Show da Memória, um estudo de narrativas autobiográficas sobre o rei Roberto Carlos, né. O professor Edmilson é professor da Universidade Estadual do Ceará em Quixadá, né, na FECLESC, desde o ano de 2008, e tem experiência com as temáticas de pesquisa de memória, narrativas, autobiográficas, teoria da história, história contemporânea e a ditadura de 1964 a 1985, né? Então, a gente agradece imensamente a disponibilidade e participação do professor Edmilson, né? Hoje, segundo as orientações, a nossa proposta é que a gente, no primeiro momento, faça uma conversa com o professor e depois, utilizando o chat, né, a gente abre blocos de inscrições para intervenções, questões, provocações, né, dos participantes para essa nossa conversa de hoje, né. Então, inicialmente, eu queria pedir ao professor Edmilson que falasse um pouco da trajetória de pesquisa dele, apesar de eu ter citado aqui um pouco, apresentando a sua titulação, essa trajetória, mas que ele falasse um pouco como ele se construiu enquanto pesquisador e por que do interesse e da busca, né, por trabalhar com esse tema da ditadura militar aqui no Brasil. Muito obrigado, Gilberto. Em seu nome, eu agradeço demais o curso de História da UVA, né, o grupo de estudos sobre a ditadura, né, a professora Edvani, coordenadora. Então, só tenho a agradecer essa parceria e esse momento com vocês. Eu já assisti outras palestras, né, um nível altíssimo, né, espero corresponder de alguma maneira, né, fazer
um debate também que ajude nessas discussões sobre a ditadura. Então, eu só agradeço demais, estamos à disposição, né, ter outros colegas assistindo, né, professores de colégios, outras instituições, a gente tem um projeto de extensão sobre ditadura, então estamos aí, o pessoal tem meu contato, a gente fez semana passada uma palestra nas escolas, a Jussara, né, Maracanaú, com um ex-aluno meu, então estamos aí à disposição para levar esse assunto da ditadura onde as pessoas nos convidarem, a gente gosta, cresce nesse debate. Né? Muito obrigado, viu, por esse convite, estar fazendo parte aqui com vocês dessa discussão. Sobre a minha trajetória, eu acho bacana iniciar falando que na UFC, quando eu fiz a minha graduação, de 94 a 99, eu não pesquisei sobre a ditadura, né? Por uma influência do lugar social que a gente fazia parte, né? O curso, a própria faculdade, os debates daquela época, muita discussão sobre o século XIX, né? A pesquisa lá na UFC se concentrava demais, né? No Brasil, até de uma certa maneira, sobre a modernidade, a virada do 19 para o 20, né? Chamada questão da Belle Époque. E eu era um desses pesquisadores, né? E eu era muito por conta da onda, né? Não que eu tivesse sido compelido, obrigado, é uma questão mesmo do lugar social, das influências, né? Do que você ouve, você não está ainda ciente muito bem da sua maturidade, né? E eu passei a pesquisa, a graduação inteira pesquisando o maracatu no século XIX, final do século XIX, né? Não tinha nada a ver, né? E foi uma conversa com uma amiga minha, eu pensei, quando estava já se formando, eu pensei, rapaz, esse tema não vai para muito canto, eu faço boas discussões e tal, mas eu não sinto aquela paixão, né, aquele desejo mesmo, às vezes as apresentações eram boas, às vezes não eram, porque não tinha tanta pesquisa, né, tinha dificuldade de encontrar essas fontes, mas depois o Janote Pires, que era assim, entusiasmado pelo tema, fez um excelente trabalho sobre esse mesmo assunto, festas negras em Fortaleza, virada do século XIX, aí eu falei para essa minha amiga, né, e eu acho que eu vou mudar de tema. E ela, graças a Deus, você tem que mudar mesmo, meu filho, porque realmente o negócio não é esse. Aí aquilo deu uma autoiluminação incrível, assim, foi a fala dela espelhada, assim, que o rapaz é mesmo. E aí eu pensei qual seria o assunto, né? E eu lembrei que eu tinha feito história, tinha um debate político já muito novo, 12, 13 anos, eu li o Brasil Nunca Mais com 12, 13 anos, 86, 87, de alguma maneira participei da disputa eleitoral, né, contra o Collor, era criança, obviamente, estava mais na torcida, mas acompanhava, uma tia minha já era ligada aos movimentos sociais, participou da criação do PT, da cidade dela, ou seja, era muito apaixonado por política e, de alguma maneira, muito marcado pela ditadura. Mas isso não me veio automaticamente durante o curso. Eu vou pesquisar. Foi preciso um amadurecimento pessoal, de uma certa maneira, né, uma trajetória mesmo enviesada com outro tema, para entender a importância daquele tema de pesquisa. E quando eu vi que era aquilo, aí bateu mesmo de vez. Em 6, 7 meses, eu fiz o projeto para a primeira turma do mestrado em História da UFC. Eu tinha militado durante todo o curso em movimento estudantil, centro acadêmico, projeto novo vestibular da História da UFC, e aí casou mesmo de vez, e eu vi que eu era um pesquisador, e vou morrer sendo um pesquisador do assunto da ditadura, porque realmente é aquilo que me faz brilhar o olho, né, passar horas e horas transcrevendo fitas na época, né, horas e horas estudando, né, discutindo, comprando livros, pedindo emprestado, emprestando, orientando. E nisso daí, o movimento estudantil também já veio meio junto, né, por conta da militância, né. Eu fui para o Dragão do Mar, na Biblioteca Pública Menezes Pimentel, comecei a ver os jornais, comecei por 68, né, que é o ano mágico, né, da mitologia sobre jovens no mundo todo, no Brasil. E assim que eu comecei a passar no rolo de microfilmagem, né? Eu senti aquela coisa meio clichê, mas que é muito emocionante mesmo, como se estivesse voltando no tempo, né? Rodando lá o aparelho, rapaz, eu saí totalmente. No primeiro dia eu não tenho condição, isso é maravilhoso demais. Aí, quando eu fui girando, já apareceu, né? Tóquio, Praga, Fortaleza, Rio de Janeiro, Estado do México, tudo em conflito. Os estudantes de 68 não é só um tipo de mitologia vazia, né? Realmente o ano pegou fogo, e nos jornais você vê essas representações dessas lutas inteiras no mundo inteiro, né, dos estudantes. E aí eu confirmei a minha pesquisa sobre o mestrado, fiz um projeto, como eu falei, consegui passei até bem, né, fiz pouco tempo, né, a paixão, né, como move mesmo às vezes, né, fiz 7 vezes o projeto, fiquei em 5º lugar, e também estava com certa dificuldade, mas
a FUNCAP, né, deu 2 bolsas para a gente, uma foi para mim, outra foi para o Ramires, até a gente não sabe por quê, que eu e o Ramires conseguimos uma bolsa dos 15 que tentaram, né, não teve uma... A gente induz que foi por causa das questões políticas, né, ele trabalha no movimento político, no integralismo, eu trabalho no movimento estudantil, acho que foi mais ou menos esse critério que a FUNCAP usou, né, a visão dela, e aí facilitou bastante a minha vida, a Bolsa FUNCAP, e aí eu só destaco, para passar a palavra de volta assim, para você, que eu precisei, quando terminei o mestrado, né, trabalhar, substituto, eu estava falando com a Edivani, 6, 7 anos, então demorei bastante para fazer o doutorado, terminei o mestrado em 2002, e comecei o doutorado em 2011. Então, foram 9 anos, né? E acho muito bacana ter sido assim também, né? Assim, acho que, para mim, para o meu caso, foi muito rico isso, né? Especificamente no meu caso, né? Trabalhar bastante, conhecer grandes amigos que estão aqui comigo, a Tatiana, o Edjaf, né? Já foi meu aluno na UES, bem 10 disciplinas, né? Foi Edmilsologia, a gente era substituto lá no Itaperi, foi 2 contratos. Foi bacana ter esse tempo profissional, e quando eu fui fazer o doutorado, eu já estava como efetivo na FECLESP, o que facilita demais, né? Fiz pelo DINTA, o convênio, o FMG e o S, o UVA, URCA, não, o S, UVA, e, no caso, ali eu senti também que eu precisava mudar o olhar sobre a ditadura, né? E aí eu tinha uma paixão muito grande já desde a infância, uma curiosidade pela obra do Roberto Carlos, né, influenciado pelo pai, pela mãe, pela família. Já tinha lido o Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo, que eu recomendo como essencial para todo mundo que quiser discutir cultura e música no Brasil. Eu chamo de livro vingador da cultura brasileira, da música brasileira. Para mim é o livro base para quem quiser discutir música e ditadura no Brasil, porque ele inverte as discussões todas ali, ele coloca uma série de pulgas atrás da orelha da gente. Já tinha lido, aquilo me influenciou bastante, para justamente pensar a ditadura por outro ângulo. E que ângulo seria melhor do que os fãs e a própria obra do Roberto Carlos? E aí, na construção da tese, né, a gente viu que teria que fazer um debate sobre a relação da ditadura com o Roberto a partir das memórias, né? Que ele já tinha se inserido nesse campo na própria dissertação, e na área de teoria da história, que é a minha área de concurso, e a área que eu estou também paixão intensa, né, a teoria da história. E a história oral e a memória, né, essas discussões. E aí a minha tese é dividida em 2 partes, uma sobre a memória que a mídia, o Roberto Carlos, produziu sobre ele mesmo, e uma outra sobre as memórias que os fãs militantes, que eu chamo assim, né, produziu sobre o seu rei, né, eles têm mausoléus, museus, né, que são casas de 2 andares, todas dedicadas ao Roberto Carlos. Então, os fãs militantes, né, aqueles fãs que realmente dedicaram a vida deles toda a consagrarem memórias sobre o Roberto. Essa é a segunda parte da tese. Aí, fãs de todo o Brasil, né, aqueles que mais apareciam na mídia e indicavam uns aos outros, né, os mais importantes, digamos assim. E a primeira parte sobre mídia e a própria carreira do Roberto, construindo as memórias sobre a vida dele, o que ele queria dizer da vida dele nas canções, né, e o que a mídia pegou disso para celebrar a carreira dele, né? Os principais marcos, as principais imagens. Só para terminar mesmo, é interessante que quando eu mudei, né, uma questão era porque eu achava que no movimento estudantil, no debate dos militantes, havia muita discussão de um olhar para a ditadura mais politizado, né, muitos conflitos, né, muitas falas sobre tortura, né, sobre rancores, muitas mágoas, muitas dores. Eu quero ver a ditadura por outro ângulo, né? Outra coisa, digamos assim, que é mais taxada de alienada, né? O comportamento. Acho que agora vai ser mais bacana entrevistar os fãs do Roberto Carlos. E quando eu fui fazendo a pesquisa, a gente descobriu que os fãs têm ameaça de morte entre eles, muito rancor, briga para saber quem é o maior fã do Roberto Carlos, processos judiciais. Quer dizer, que a ditadura me levou para outro campo de conflitos, né, a memória do Roberto Carlos. Né? Tinha conflito lá também, tão grande quanto entre as tendências políticas, né? Por outros valores, né? Mas também tinha. Então, acho que é isso, Edilberto, para ter esclarecido. Não, foi ótimo. É importante a gente pensar os caminhos e descaminhos da pesquisa, né? E aí, professor Edmilson, uma outra questão que normalmente também está na tônica, né, seja enquanto pesquisador ou enquanto professor que orienta esses trabalhos, é aquela discussão da tentativa de fazer com que os trabalhos não fiquem presos, esse tipo de pesquisa, a nossa produção acadêmica não fique presa dentro dos muros da universidade, né, que ela consiga
dialogar com a sociedade de um modo geral, né? E aí a sua fala, um convite, né, gira em torno também do seu projeto, um projeto de extensão intitulado Histórias, Testemunhos de Eventos Vitais, Cidadania e Memória nas Escolas Públicas de Quixadá. Aí eu queria que você falasse um pouco de como foi o que foi que lhe motivou, como foi o caminho para chegar até esse projeto de extensão ligado às escolas, né, tentando levar, fazendo exatamente essa ponte, ligando essa discussão acadêmica com a sociedade, com o ambiente escolar. Muito massa a pergunta, Gilberto. Eu estou com esse projeto, né? No início era um projeto de documentos no geral, assim, mais básicos da sociabilidade, né? Certidões de nascimento, certidões de óbito, certidões de casamento. E depois, no primeiro ano, a gente passou a discutir documentos mais ligados à ditadura, né? As fontes históricas da ditadura. E tudo nasceu no grupo de estudos que a gente tem desde 2009, sobre teoria da história. E um estudante, acho que eu vi ele por aqui, o Cleiton, ele um dia numa reunião ele levantou o braço e questionou: professor, você não acha que esse debate é muito teórico, discutir só os autores, não seria melhor a gente discutir fontes, ir para as escolas? Você vê como são as coisas, né? Foi a fala dele na reunião que me deu uma chamada. Aí eu, rapaz, não é que você tem razão mesmo? E aí a gente começou, a partir dali, levar as discussões que eram sobre Mark Bloch, né, Sertor, né, mais do campo da teoria, para o debate de levar fontes para as reuniões e buscar fazer isso já enquanto projeto de extensão nas escolas. Aí iniciamos com os documentos mais básicos, né, aquele livro, os 2 volumes, o vermelho e o verde, fontes históricas, né, da Contexto, que é organizado pela Bassanese, né. Foi muito importante, né, porque ela discute bem ali o papel das fontes, de maneira bem didática, os autores, né, autores que estão lá nesses 2 livros, e a gente resolveu partir para esses debates mais básicos, porque a gente ia para as escolas públicas, né, então seria bom pegar coisas mais ligadas às próprias experiências dos alunos e alunas, né, lá a escola tem a cópia, né, de certidão de nascimento, né, eles poderiam pedir aos pais a de casamento, né, a dos próprios óbitos também, se fosse possível, né, e aí a partir daí discutir o que é história com base nas discussões das experiências, né, que estão dentro e por trás dos documentos, né, desses tipos de documentos, o que é nascer, o que é casar, o que é morrer, né, mostrar toda a questão das articulações simbólicas, sociais, isso com pessoas bem jovens, né, as escolas públicas aqui, tanto o fundamental como o médio, e eu tenho até aqui algumas fotos desse momento, né, que a gente levava as criancinhas, 9, 10, tudo bagunçando e tal, e eles com a lupazinha lá, pesquisando os documentos, porque aí a gente ia para os arquivos mais antigos, né, aqui de Quixadá, a gente chegou a mostrar para eles certidões de óbito, nascimento do século XVIII, aqui da Cúria Diocesana, e os meninos tudo encantados, as meninas, né, aquela fé, é um dos mais gratificantes que eu tenho, essa discussão desses documentos, né? E aí, na medida que o fascismo foi avançando no Brasil, a gente resolveu partir para um enfrentamento mais explícito, né? Tenho até saudade de voltar para esses debates das certidões de nascimento, de casamento e de óbito das famílias, né? Que acaba levando a outras discussões, né? Dos alunos e alunas. Mas a gente não teve como mesmo, diante do fascismo, se não trocar logo pela discussão da ditadura, né? A gente vai discutir agora as fontes históricas da ditadura, né? Para acabar com tentar combater o máximo possível esse negacionismo, né, explicar que o debate sobre a ditadura não é no vazio, né, que o que importa é a reflexão sobre as fontes. E aí, há 3 anos, a gente está fazendo essa discussão das fontes históricas das ditaduras em escolas aqui do Sertão Central, né, a gente já foi para várias. A prioridade é um pouco Quixadá, porque os bolsistas, né, são daqui, tem problema de deslocamento e tal, então a gente sempre cobre por ano, né, uma escola completa. Já foram 4 escolas, que a gente foi todas as turmas, do médio fundamental, uma delas, e também a gente foi a convite, aí a gente vai por conta própria mesmo, a gente tenta com os professores, diretores, e sempre todo mundo é muito gentil, ajuda muito, a gente leva os bolsistas para as viagens, né? Aí a gente já foi para Mombaça, Copiara, Itapiúna, né? Sobral, várias cidades, Senador Pompeu, né, que não estão necessariamente no plano ideal do projeto de fazer todas as escolas. A gente não consegue fazer todas as turmas, mas pelo menos um dia a gente vai para a escola, né? Solonópolis, né? Milhã, e Fortaleza também, que eu tenho vários ex-alunos, ex-alunas, né? Eles também sempre chamam e a gente faz, né? Então, como eu falei agora no início, né? Chamou, a gente vai fazer esse debate sobre a ditadura. A gente marca, se possível, leva os bolsistas, né? Senão a gente vai como der mesmo e faz, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, né? Não tem outra coisa a fazer, né? A gente só deu um tempozinho quando foi a eleição do Bolsonaro, né? Vou nem completar aqui para não
cair aqui o vídeo desse aí, né? E aí, no caso, a gente achou melhor, na época quando saiu o resultado, né? De outubro a dezembro, a gente achou que estava muita efervescência, ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente deu uma trégua ali, mas depois, em janeiro, já retomou nas escolas esse debate das fontes, que eu mandei até para você, né? Os slides, né? E a linha é muito essa, viu, Edilberto, pessoal que está escutando, né? A nossa discussão não é impor a minha verdade, a verdade dos bolsistas sobre a ditadura, é a questão da reflexão, né? Nesse sentido, até a gente impõe mesmo, né? Todos que eles são muito jovens, né, do ensino médio fundamental, a gente sempre discute, vocês têm todo o direito de pensar o que vocês quiserem, inclusive eu acho que é obrigação, vocês são muito jovens, têm outras expectativas, experiências, né, pensarem diferente de mim, que sou mais velhos, professores, os pais, acho até que é obrigação de vocês de pensarem diferente mesmo. Porém, isso não quer dizer que vocês possam ser imbecis, pensar qualquer coisa. Vocês têm que procurar aprimorar o pensamento de vocês, e a escola é o lugar-chave para isso. Então, a gente está trazendo as discussões das fontes para que vocês aprimorem a visão própria de vocês. Mas também é idiotice achar que você acorda de manhã no espelho e sabe tudo de qualquer assunto. Eu sei de Idade Média, eu sei de Egito, eu sei sobre Vargas. Então, sobre a ditadura é idem. Também você não sabe, ninguém nunca vai saber tudo sobre a ditadura. Então, a gente leva até mais um método, né? A reflexão teórica, metodológica, e por isso as fontes são tão importantes. Porque as fontes provocam várias discussões na hora, né? Elas apontam muito para esse caminho que o historiador e a historiadora fazem e que os cidadãos e cidadãs devem fazer também, né? Falar qualquer coisa não dá, né? Você tem que ter embasamento. Todo mundo tem direito à opinião, mas com embasamento. Ótimo. Mostrar que a história não é um eu acho que, né? Como algumas pessoas acham, que é ligar a câmera e eu acho que e falar, né? A pergunta que eu ia fazer, inclusive a professora Valéria fez aqui no chat, né? Era que eu tive acesso, né? Você me passou o slide, o material, mas que tipo de fonte você tem utilizado no projeto para poder trabalhar com esses estudantes, né? E como você tem analisado essas fontes junto com eles? Como é que é, assim, a dinâmica do trabalho no projeto? Nossa, boa pergunta. Já desde esse início, eu já mostrei que foi dentro do grupo, né, que nasceu, né, a proposta, né? Esse aluno, né, perguntou por que não usar fontes históricas dentro do grupo, de teoria e tal, né? E sempre nessa mesma linha, né, de jogar para os estudantes e ouvi-los, né, os bolsistas, quais são as metodologias, as fontes adequadas, né? Então, a ideia é que aí tem várias possibilidades, né? A gente procura até com eles e com elas, né, ter bastante tranquilidade, não se afobar, não se aperrear muito, né? Porque não dá para dar conta de tudo, né? Então, são vários caminhos possíveis, né? O ideal mesmo é quebrar a cabeça para ver quais são os mais adequados, né? Como é que faz e dar conta dessa diversidade na medida do possível. Então, a gente pensa que fontes como jornais, revistas, um grande desafio para a gente sempre é mostrar fontes sobre a ditadura nas cidades. Então, a gente começou a articular a Bolsa de Iniciação Científica com a Bolsa de Extensão e a própria monitoria, para que os estudantes, que são de várias cidades diferentes aqui da FECLESP, né, começassem a recolher nos arquivos da igreja, da Câmara Municipal, das famílias, né, dos lugares de memória de cada cidade, fontes sobre a ditadura, para que a gente levasse naquelas escolas daquela cidade e de outras também, né, fontes da própria realidade para mostrar que a ditadura tem várias interfaces, né? Não é só não existe essa história nacional isolada do local e vice-versa, né? A história da ditadura está em todos os lugares, né? Não só São Paulo, Rio, Fortaleza. E, ao mesmo tempo, ela também é específica, né? Cada lugar tem as suas próprias experiências e as fontes locais vão mostrar essas conexões, diferenças, né? Então, isso tem sido muito bacana. Então, um grande desafio que a gente sempre procura enfrentar, né? E aí a história oral também, né? Trechos de entrevistas, canções, né? Vídeos sobre o próprio golpe, sobre a guerrilha do Araguaia, né? As campanhas da Transamazônica, né? Então, a gente procura dar uma variedade para que fique clara a discussão da variedade, né? De como você tem várias possibilidades de entender o período, né? E nunca vai se chegar a um consenso, mas sempre é preciso problematizar essa diversidade e fazer as relações, as conexões entre essas relações a partir das fontes históricas. Então, acredito que a melhor resposta é essa, né? É uma eterna construção para não cair naquela que está tudo bom, acabado, já deu, né? Só essas fontes aqui bastam. Não, tem que sempre procurar dando novas roupagens, olhares, né? E também se adaptando às próprias cidades. Uma coisa que também a gente fez bastante
colégios que nasceram durante a ditadura, né? Como é o caso aqui do Vigílio Távora, o César Carlos, né? César Carlos 74, que Xadá, né? E o Vigílio é 66. O próprio nome dos colégios, né? César Carlos e Vigílio Távora, já entra por aí a problematização, né? Então, a gente já leva para os alunos dessas escolas fontes das próprias escolas, né? Boletins da época, né? Fotos de 7 de setembro, né? O nome, né? Como era o colégio nos anos 70, anos 80, como é que foi se dando a mudança, né? A própria discussão de que a ditadura criou os colégios, depois eles vão entrar em falência por conta dos problemas econômicos e sociais que a ditadura vai gerar, né? A ditadura vai quebrar a educação pública brasileira, apesar de ter criado os colégios, né? Você mostra como é uma modernização da escassez, né? Você nunca consegue realmente ter uma educação de qualidade para todo mundo, e com o tempo isso vai ter um decréscimo, né? A prioridade vai ser a escola privada, e aí você não vai ter uma modernização conservadora excludente. Então, a resposta melhor, eu vejo assim, a gente está sempre aprendendo com as próprias discussões, né? Que a gente vai nas escolas e quebrando a cabeça com os bolsistas em busca de novas fontes, novas linguagens, né? E nas nossas reuniões de planejamento, a gente apresenta uns para os outros, né? Para ver como a gente domina aquela linguagem, né? Para ver como é que fica legal, né? A própria discussão também da série é importante, né? Fundamental é uma coisa, né? Média é outra. A gente também faz muita palestra na universidade, aí já é outra discussão, né? E sempre, ao mesmo tempo, mantendo a qualidade da reflexão, né? Eu tenho certeza que, no fundamental, a gente faz discussões de Marc Bloch, até Paul Ricoeur, né? Uma coisa mais, né, sofisticada, assim, filosoficamente, para compreender, né? A gente lê o Paul Ricoeur para chegar a compreender a ideia que não entendeu, mas está lá nas discussões do fundamental, só que você faz uma transposição, né? Você entende de outra maneira, né? A experiência daqueles sujeitos, né? Então, a resposta é interessante, eu acho que é mais essa. Tem sido uma construção e estamos, inclusive, sempre abertos, né, a receber novas perspectivas de fontes. É um debate sem fim, né, esse, né? A gente não vai ter uma resposta de como é que vai fechar, né, o debate, né? Isso nunca vai acontecer. Aí tem fontes que funcionam muito bem numa turma, tem fontes que funcionam melhor na outra, né? Tem fontes que a galera nem presta atenção na turma, tem na outra turma. E aí a gente vai vendo, né? A gente nunca também pode se angustiar, né? Não deu certo aqui, não vai dar certo ali, né? Sempre está procurando se adaptar. Eu acredito que essa é a melhor perspectiva. É uma construção inacabada, né? E a gente se adapta às circunstâncias. Ok, bacana. Professor, você já de algum modo tocou, né? Você disse que o projeto de extensão realmente ganha foco para discutir a ditadura com essa ascensão e essa guinada à direita, né, aqui no Brasil, né? Mas a gente sabe que a escola, enquanto um elemento da sociedade, também tem reverberado essa polarização que a gente vive, né? Acentuada com as eleições e que continua até agora, né? Durante, assim, a execução do projeto, durante esse período de atividade, assim, esse clima de polarização, né, já apareceu dentro das discussões, porque, assim, eu sou também professor da educação básica, né, então eu tenho alunos que a gente está agora nesse processo virtual, né, de certo dia a gente está num grupo de WhatsApp para facilitar algumas atividades, e um estudante falou, eu tenho medo que a gente volte a ter uma ditadura, e o outro perguntou o que é a ditadura, né, ou seja, tem um aluno do nono ano que nunca ouviu falar em ditadura, até porque não chegou a ver o conteúdo oficialmente, mas não ouviu em lugar nenhum, e tem outro que já assistiu vídeo no YouTube, que disse que não existiu ditadura, que a ditadura foi branda, essas coisas todas, né, então existe essa polarização social e também essas informações sem muita qualidade técnica, que podem ser acessadas com muita facilidade, né? Coisa que a gente da academia tem muita dificuldade de chegar até esse público, né? Então, essa polarização social que reverbera na escola, vocês já conseguiram perceber no projeto alguma coisa desse sentido? Uma das coisas mais encantadoras, assim, maravilhosas do projeto, vocês imaginam, né? Se foram dezenas, centenas de escolas já, né? Então, esse contato com essa juventude, assim, foi muito... Porque eu tinha muito isso, né? Eu lembro quando eu voltei do doutorado, já estava num clima de polarização ideológica muito forte, né? Eu tive medo, que eu sou sempre um professor, né, da introdução aos estudos históricos, né, desde 2002, né, muitos aqui que estão assistindo passaram, né, não sei se eu os introduzi direito, mas muitos fizeram comigo introdução aos estudos históricos, foram muitas turmas, né, e eu, quando cheguei do doutorado, nesse clima de polarização, né, a turma do ensino médio, né, acabava de sair, a gente já sabia dessas discussões da polarização, eu fui, assim, morrendo de medo, né, será que essa galera, né, tem muito nazi, né, assim, será que tem muito Bolsonaro, meu Deus do céu, como é que vai ser isso e tal, e aí a gente foi vendo isso na universidade, né, foi vendo que não era assim, né, que há muito mais mesmo de confusão ideológica, de sabotagem, né, existem questões mesmo relacionadas
a demandas que a democracia não respondeu, né? A processos de manipulação, de políticos mesmo, de desconhecimento, ativos, né? Uso da tecnologia, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, assim, não é um problema dos próprios alunos e alunas, né? Talvez eles sejam os mais frágeis, isso daqui são muito jovens, né? E, portanto, são mais facilmente suscetíveis a receber um bombardeio, né, de informações que pode atrapalhá-los bastante, assim, né. Eu aprendi isso logo nessa turma de introdução, e as escolas, aí é que eu vi mesmo que era isso, né. Teve, sim, muito processo de pessoas rindo, saindo, geralmente os meninos. Eu vi muitas turmas, assim, na escola, quebrar o pau, assim como eu vejo na FECLESC, às vezes, também, via mais, né, 2016, até a eleição do Bolsonaro. Isso, né, as meninas, né, eu vi muitas meninas quebrando no ensino médio com os meninos, assim, né, contra o fascismo, os meninos, né. Isso é uma tônica, assim, não sei como explicar isso, debater isso e tal, mas partiu mais dos meninos, né, essa reação Bolsonaro, né, e negacionismo. Mas, no entanto, não é nada, nunca nada agressivo, nunca nada violento, jamais, nem sombra disso, assim, tal, né. E, geralmente, muita recepção, muito carinho dos organizadores, dos próprios estudantes, alunas, assim, no sentido de uma curiosidade mesmo pelo assunto, né. E aí eu acho que não tem como eu responder, você também reforçar esse ponto, né? Que quando começou esse negacionismo ter força, lá em 2015, 2016, a ser mais público, né? Ouvi até comentários de colegas mesmo, nas redes e tal, né? Que nós falhamos, né? O debate sobre a ditadura foi mal feito no Brasil. Eu quero falar mais disso, dependendo do que você me perguntar, e quando eu puder ter um espaço, né? Assim, se for o caso, mas aí é que eu acho que a relação história e política se dá com bastante clareza na minha cabeça, né? Eu quero muito aqui com vocês provocar, né? Não tenho respostas, soluções para nada, não sei como é que vai ser o futuro, não teria como, né? Mas eu quero mais provocar com algumas questões. E uma delas é essa, a relação entre história e política nesse sentido. Eu entendo, sim, que houve muito problema nas políticas da memória sobre a ditadura no Brasil, no pós-democracia, principalmente nos 2000, porque nos 80 e 90 a gente pode mostrar depois aqui dados, fontes, né? Você tem, por exemplo, em 83, no atentado do Rio Center, no Rio de Janeiro, né? Assistam o programa da Globo, Linha Direta, que está no YouTube, que é só reconstituído o que foi o atentado do Rio Center. E lá no programa da Globo, Linha Direta, eles apresentam dados como esse, né? Que no ano passado, antes do atentado, você tinha tido 80 atentados à bomba da extrema-direita no Brasil, tentando endurecer o regime. Você está falando de 81, 82. Né? Grupos de extrema que ninguém sabe até hoje se eram ligados às Forças Armadas ou eram milícias paralelas, não se sabe até hoje isso, queriam provocar, mataram pessoas, inclusive, né? Fizeram estar na OAB. Se essa bomba do Rio Centro tivesse explodido, né, poderia ter matado 10, 15, 20 mil pessoas. E aí, a situação de política da memória ali, né, próximo ao governo Sarney, é uma coisa, né? Digamos que havia muito receios, né? A extrema-direita queria até voltar para a ditadura, né? Não estou dizendo que foi certo o que aconteceu com o Sarney, o pacto que foi formulado, a traição à direita já, né, que setores da direita fizeram, porém, é um contexto, né? Nos 2000, não. 2000, acho que poderia ter se avançado muito mais mesmo, porque a democracia no Brasil já tinha uma certa solidez que não tinha nos 80, né? Obviamente, né? Estava saindo, né? Porém, isso, para mim, é uma parte da equação. Eu vejo a questão política como essencial, né? Em que sentido, né? De que há mesmo um trabalho político financiado por empresas, conglomerados, a falência da democracia liberal, isso é uma coisa, inclusive, mundial, para fazer essa mobilização da memória. E, nesse sentido, eu não acho que faltou trabalho da história. Eu acho que é um trabalho excessivo da política desses grupos, que aí o território não está mais no campo do conhecimento somente, está no outro campo, que é o da política. Eu acho que a falência dos nossos movimentos é política. Eu não acho que, por exemplo, não houve nos anos 90 e 2000 grandes discussões sobre a ditadura no Brasil. Assim. Eu lembro que nos 90 se falava muito que a esquerda perdeu no processo, mas ganhou na memória, né? A visão que o Brasil tem, Daniel Arão tem texto sobre isso, né? E olha que eu também ouvi a palestra da Kênia, desculpe,
ontem foi a Quênia, né? Estou com a Quênia na cabeça ainda, da Sônia aqui com vocês, que foi excepcional, não tenho nem condições de mostrar como ela mostrou o processo da mídia e das políticas da memória no pós-ditadura, né? Foi excepcional o que ela discutiu. Eu só faço mesmo um contraponto, eu não estou me opondo ao que ela disse, eu concordo com o que ela falou. É só mesmo uma outra variável, nesse sentido, que houve também muito trabalho de memória. Houve muito trabalho, foi falho, podia ter sido melhor, né? Mas há uma outra equação que você tem que pensar sempre nisso daí, que é a relação entre história, por isso que eu propus esse tema, história e política. Porque aí o fato não é que a história não pode resolver todos os problemas. Né? E aí, nesse sentido, talvez a política até resolva mais. Nesse sentido. Aí, são provocações. Né? Eu acho que o que foi perdido não foi o debate da história e da memória. O que foi perdido, ou não, ou pelo menos está ainda em equilíbrio, né? Mas o cara ganhou a eleição, né? Mérito para ele, para as coisas que ele organizou, o movimento que ele organizou, né? Nesse sentido, pegou o cavalo passando e montou, né? É a política, né? Eu acho que a política que vai definir muito dessas coisas. E aí, nas escolas, eu tive muito essa impressão, né? Há uma rede política desse fascismo, desse negacionismo, que, claro, trabalha com a mentira, a calúnia, todos esses elementos que são essenciais, né? Para o nazifascismo, para o totalitarismo e tal, porém, é, sobretudo, um instrumento político. Acho que foi isso que eu vi muito nas escolas. E aí a nossa discussão aqui com vocês, por isso eu repito, né, propus esse tema, é como a gente hoje pode continuar fazendo história, fazendo política, e aprimorar, fazer política fazendo história. Eu acho que esse é o grande assim, desafio que a gente tem daqui, aprimorar esses dois movimentos. Nem perder a reflexão histórica ao fazer política, e, ao mesmo tempo, compreender que há uma reflexão e ação política que a história não dá conta. Que também devemos fazer, tanto através da história, mas também como um elemento específico da política. Então, voltando mais diretamente ao que você me perguntou, né? Não foi nada de assombroso, como eu pensava, era preconceito meu, estupidez minha pensar que estava esse campo tão minado, pelo menos para mim, né? É importante também frisar isso, né? Eu vou na escola com a minha equipe, né? A gente passa lá 2, 3, 4 horas, às vezes o dia todo, mas vai-se embora, né? Eu não tenho nenhuma proteção de dizer que conheço a escola, os conflitos internos, né? Que resolvi qualquer coisa da escola, que fui lá e deu uma contribuição, né? Que sanou, não, nada disso, né? É somente a nossa parceria naquele instante, né? Naquele momento lá, que são coisas bem diferentes, né? Não é o que a professora passa todos os dias, né? Por vários tipos de massacres, né? Que eu não vou nem comentar aqui, né? Para ser muito polêmico, né? Inclusive com essa pandemia, né? Então, a gente não conhece a realidade do professor e da professora da escola pública, né? O que a gente fez foi um tipo de intervenção, de diálogo específico, né? E aí a gente pegou esses elementos muito, muito nessa linha, né? E com esse debate que a gente está fazendo agora, eu acho que ele está reforçando ainda mais isso, né? Como, por bem ou por mal, essas lives, essas redes, né, que a gente está estabelecendo, você mesmo falou com muita propriedade, Gilberto, são tantas coisas acontecendo, né, de repente a gente pode até estar se perdendo, né, num over, né, tanto por coisas nossas, como por questões também de cima para baixo, né, os governos querem, que as empresas querem, por aí vai. A gente tem que ter cuidado com esse, né, excesso também e tal, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa época também. É uma política do excesso, né? Excesso de memória, né? Excesso de política, né? Uma das definições que a gente acompanhou muito, o Benjamin fala isso, né? O Auxiliaro, né? Que a Arendt fala isso na origem do totalitarismo, né? Que esses movimentos de extrema-direita, eles não são antipolítica, né? Eles são excesso de política, né? Eles levam a política ao extremo, né? Tudo passa a ser político, né? Desde o papel higiênico até ir na bodega, até o namoro, né? Eles politizam tudo, eles é como se fossem células brancas que viram um câncer, né? As células brancas são excelentes, mas quando elas estão em excesso, elas viram um tipo de câncer e matam o organismo, né? Então, esses movimentos de extrema-direita, eles são assim, eles são extremamente politizados, tudo vira política, eles querem discutir tudo, né? É um saco, né? E aí vem as distorções e as mentiras, né? Então, eu entendo dessa forma, né? Que a gente tem que parar um pouco para refletir sobre isso tudo, e agora, na prática, com essas redes, com essas lives, falando na internet, no YouTube, né? Tentando, de alguma maneira, enfrentar essas grandes corporações, né?
a gente está tendo aí uma oportunidade, está criando uma oportunidade de se aproximar mais das pessoas, né? De entender mais essas fronteiras entre história e política. Ontem a Kênia falou uma coisa fantástica, entre as muitas que ela falou, né? Quando eu fiz essa pergunta sobre o papel da memória, e ela me disse lá, né? A todos nós, né? Tem épocas em que a memória é necessária, mais necessária, é lembrar se torna mais importante, né? Tem épocas que precisam lembrar o que aconteceu e tal. Eu concordo com isso também, concordo com a fala da Sônia, sempre fazer uma ponderação, né? Eu acho que a gente também está numa época que lembra a importância da política, da ação política. A ação política é equilibrada, né? Não o excesso, não a distorção, né? Isso também é problemático, o excesso, né? E aí, no caso, eu imagino nossos debates também como isso, né? Isso que a gente está fazendo agora é acadêmico ou é político? Tem que ter o certificado, tem que ter, é bacana, porque a gente precisa estar nessa rede, né, um registro, a gente precisa também dos nossos títulos, né, produtividade, tudo está montado e tal, mas, sobretudo, a gente está redescobrindo o papel do conhecimento enquanto conhecimento político. A gente já fazia nas universidades, nos grupos de pesquisa, com muita qualidade nas escolas, por isso que eu também tenho esse receio, né, de dizer que o papel da memória, da história, não foi bem feito nos 80 e 90, acho que faltou muita coisa, mas também muita coisa foi feita, né? E aí, no caso, acho que é isso que incomoda a extrema-direita também, e reforçou a aliança política deles e tal. Porém, eu vejo assim, que a gente, nesse momento, de alguma maneira, também está tensionado nessa encruzilhada. Entre conhecimento, eu vou até falar mais no geral do que a história, né? O que é o conhecimento e o que é o poder? O que é o conhecimento e o que é o conhecimento até antes da pandemia, até antes do golpe na Dilma? Ele estava a serviço de quem? Nós tínhamos mesmo um conhecimento plenamente ativo socialmente? Até que ponto ele era, até que ponto ele não era? Eu estou falando, né, que defendo que ele era bastante ativo, né? Porém, a gente nunca pode achar que estava tudo bom também, né? Então, o conhecimento a ser... Por que as pessoas desconfiam que o homem não foi à Lua, que a Terra não é redonda e tal? Isso é só a ignorância delas, a imbecilidade delas. Por que a NASA de fato, demonstra para melhorar a vida das pessoas, no sentido de que não houve um apartamento muito grande, principalmente nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, depois da queda do Muro de Berlim, da ciência, do conhecimento e a democracia. Né? Será que o capitalismo se apropriou demais das tecnologias e isso afastou as tecnologias do sentido coletivo, de comunidade, né? No sentido de grupos capitalistas, né? Corporações? Né? Eu lembro da internet nos anos 2000, era um território muito mais disputado, né? Muito mais plural. Nós aqui usamos o Google Meet, né, YouTube, Facebook, né, tem que usar mesmo, tem que politizar esses espaços e tal, mas a gente está no território dos caras, né, está no território das grandes corporações, a gente pode estar fazendo o que quiser aqui com os nossos dados, com as informações, ao usar, a gente está fazendo com que as ações na Bolsa de Valores deles se tornem mais trilionárias, né, então a gente está numa grande encruzilhada, assim, Gilberto, e tudo isso é para responder a sua questão dos alunos, engatei aqui, né, porque eu vejo que esse problema do conhecimento é, sobretudo, ao mesmo tempo, um problema político, das relações entre história e política. Espero ter sido claro, não ter falado demais. Não, foi ótimo. Essa discussão entre a história e a política, eu acho que é um elemento importante. Inclusive, é nesse sentido que eu gostaria de fazer uma outra questão, né? Tem se discutido muito a nível midiático essa questão das guerras de narrativa, a academia também tem procurado ver isso, né? E aí, certo dia, zapeando aí pelas internets, né, eu encontrei um vídeo de um programa de debate de um canal desse por assinatura e que, em dado momento, um dos debatedores falava que, no momento, a paixão nacional do brasileiro é a política. O futebol está parado, as coisas estão paradas e que a política tem sido o lugar onde o brasileiro tem despejado a sua paixão e a sua emoção, né? Como é que você, enquanto pesquisador que lida com essa parte da história política, consegue perceber, né, inclusive a sua fala falando aí de fontes para pensar a ditadura do passado e o futuro, né? Como é que esse momento político de paixão, de polarização, dessas questões estarem tão evidentes, né? Inclusive na negação do conhecimento, enquanto polo contrário a isso, né? Na sua fala também eu rememorei que um dia li um artigo do El País dizendo que o título era mais ou menos assim: você não consegue convencer um terraplanista e você deveria se preocupar com isso. Né? Que ele falava o quanto a emoção leva esse sujeito a acreditar naquilo e negar qualquer elemento racional que pudesse, né, direcionar ou cientificamente a comprovação de que ele estava errado, né? Então, como é que você percebe a história política lidando nesse campo das paixões, né, que tem muito a ver com a memória, né?
que a memória tem muito a ver com a fisiologia, com lembrar, com sentir, né, com os traumas da memória, como você falou. Então, como é que você percebe aí esse jogo contemporâneo, né? Excepcional pergunta, né? Assim, essa relação entre história e política, eu não vou poder responder de outro jeito, assim, né? Que a nossa prioridade, eu vejo, assim, é levar muito da história para a política e muito da política para a história. Então, sobretudo, a reflexão, né? Como eu falei agora há pouco, né? Esse sujeito que você falou, né? A Guerra das Narrativas, a paixão política, é bem certeiro mesmo que ele está colocando. E como é que a gente vai se colocar diante disso, então, né? Então, eu imagino que é justamente ver os excessos da política, né? Perceber até que ponto esse excesso é uma maneira de, como eu falei, né, causar um tipo de câncer, né? É um excesso de células brancas, excesso de política não é política, é a destruição da política, o excesso extremo, né? Como faz a extrema direita, né? E tudo mais. Então, a gente, enquanto historiador e enquanto historiadora, tem que se posicionar diante disso com reflexão, né? Tem que saber dessas armadilhas e desconstruir essas pontes, desconstruir esses instrumentos autoritários, esses mecanismos, aprofundando uma análise sobre eles. E aí passa por tudo isso, né? Passa pelo entendimento de como esse contexto é parecido com o da pré-segunda guerra, né, entre guerras, né, que lá você tinha o cinema, a rádio, a televisão, né, surgindo, né, ou se consolidando, e aí sendo apropriados pelas grandes estruturas políticas da época, né, concentradoras de poder, né, que eram também autoritárias, né, cada um a seu modo, né, mas principalmente o stalinismo e o nazismo, né, e o capitalismo liberal nos Estados Unidos, com as indústrias, né, a indústria de entretenimento, né, que também tinha um domínio sobre o indivíduo, mas é bem menos do que, né, o nazismo e o nazifascismo e o stalinismo, mas veja como essas três grandes corporações daquele momento, né, usavam essas tecnologias, né, para instrumentalizar emoções, né, os dois, stalinismo e nazifascismo, o ódio, né, e aí, no caso, a gente viu um contexto parecido, né, semelhante, com a internet, com a genética, né, com o simulacro, né, com a realidade simulada, a clonagem, né, essa revolução industrial, né, e aí, sempre percebendo aí o papel da reflexão para entender isso tudo, né, que isso não é culpa da tecnologia, né, isso é culpa do desenvolvimento tecnológico a serviço do poder, né, historicamente construído, né, inclusive de dizer quais são as tecnologias que vão ser desenvolvidas e os formatos que elas vão ter, né, não é culpa da própria tecnologia, do avanço tecnológico, né. O caso dessas corporações, naquele momento de hoje, serem tão poderosas, é porque é um momento de muita explosão tecnológica, né? É uma inovação tecnológica muito brutal. Aí isso parece que é instrumentalizado pelos grupos que estão no poder, cegam, né? Iludem, né? Criam mais barreiras, né? Permitem, né? Discursos do ódio, né? Aí é uma discussão, né? A ser feita, né? E no nosso caso, enquanto historiadores e historiadoras, uma discussão é essa, né? Desconstruir, entender isso, né? Quando eu estou falando isso tudo, eu estou jogando para vocês, eu estou provocando, né? Não sei respostas, não sei como é, né? Estamos discutindo, né? Tem vários autores fazendo esse debate, né? O Bauman foi um grande interlocutor disso, né? Com as questões da modernidade líquida, né? O Safat aqui no Brasil, a Gambi, né? Com a discussão do estado de exceção, né? O Felipe Catalani, que é orientando do Safat, né? Discutindo fascismo e liberalismo nos tempos atuais, a busca pelo futuro. Enquanto história, também acho que isso é interessante também ressaltar, né? Que há aí uma discussão da disputa pelo futuro muito forte, né? Até que ponto os setores mais progressistas não conseguem dar respostas em relação ao futuro, por conta de elementos do sistema capitalista, dos grupos que estão dominando a sociedade, desse avanço tecnológico a serviço de grandes conglomerados, né? Faça sempre essa análise, como era a internet nos 2000 e o que ela passou a ser nos 2010. Eu costumo brincar, né, que o nosso grande problema são os 2010, né? Se o mundo tivesse acabado em 2009, tinha muito problema e tal, né? Porém, a gente não teria visto determinados avanços brutais. E a monopolização da tecnologia, eu acho que é uma coisa-chave disso tudo, né? A China pode espionar você via satélite pelo seu jeito de andar, né?
o controle de dados que o Facebook tem, o Google tem, é uma coisa microscópica, né? No seu celular você está sendo espionado. Então, o domínio das grandes corporações através da tecnologia, corporações privadas, aliadas ao Estado, né? Inclusive uma certa promiscuidade miliciana, né? Às vezes, né? É muito grande. Então, como é que você vai enfrentar isso, né? No campo da história, entender a discussão de refletir sobre isso, de onde vêm essas relações, e também, aí eu queria implementar o debate do tempo histórico, né, como fundamental, que a gente também está discutindo muito como as pessoas dão sentido às narrativas temporais, né? A gente está num processo de compreender o que é o passado e o que é o futuro, né? E até que ponto a gente simboliza o passado de uma maneira e o futuro de uma determinada maneira, né? E aí o Hartog, com o conceito de regime de historicidade futurista, acho que ajuda bastante, porque ele vai falar justamente de como você vinha depois da Revolução Francesa com o regime de historicidade futurista, né? Onde o futuro é o tempo mais importante, né? A crença, né, que o mundo vai melhorar pelo capitalismo, depois com o surgimento do socialismo na Rússia, né, a Revolução, o socialismo vai dividir essa crença no futuro, e nisso você não está dizendo, viu, uma coisa importante, que antes era melhor que hoje, viu? Também não estamos falando desse jeito, né? Você está dizendo que houve um momento em que existia mais esperança no futuro, em termos de narrativas de futuro, né? O passado era mais um trampolim para o futuro do que ao contrário. E a partir da queda do muro, nos anos 80, né, o Hartog teoriza, né, que houve um domínio capitalista liberal, onde tudo passou a ser mercadoria de vez, né? E aí até a memória passou a ser instrumentalizada, o passado, e você acaba escravo do presente, né? O regime de historicidade presentista, né? Se fala muito do passado, mas não para criar novas etapas no futuro, e sim para satisfazer os interesses consumistas do presente, né? O hedonismo representa isso, né? A memória, né? Tem vários fetiches, né, em relação ao passado, né? Os remakes, né? As várias formas que a indústria cultural tem de só reembalar o que já foi feito, né? E aí onde é que entra esse debate, né? A questão de como os nazifascistas talvez tenham sido os primeiros a perceber nos 2010, principalmente, antes já tinha esse trabalho, mas nos 2010 eles partiram para o pulo do gato deles, associados a empresas monopolistas, que a gente não tem muita clareza até que ponto esses grupos apoiam ou não esses grupos nazis, e pelo menos pelo menos toleram, né? Mas tolerar já é apoiar de alguma maneira, né? E aí, no caso, eles talvez tenham criado um tipo de utopia que dá muita força a eles. Talvez eles tenham conseguido gerar algum tipo de esperança no futuro, né? Mesmo que é cruel, é um mundo horrível que eles querem construir e tal, mas eles têm muita crença no futuro. Até que ponto outros setores, por conta dessa mudança de regime de historicidade que eu falei, de acreditar mais no passado, de viver mais só esse momento, né? O presentismo e tal, não passou também a ficar num círculo fechado, onde não se disputa mais o futuro, né? Tudo isso eu estou falando em relação aos historiadores e historiadoras pensarem a política, né? Discutirem os rumos, né, da temporalidade e da guerra das narrativas, como você bem falou, né. Agora, falando mais do outro lado, né, como a política ajuda a história, eu acho que a questão essencial, é compreender que esse tipo de mecanismo que a gente está usando, assim, a gente está politizando, a gente está utilizando, é bacana, a gente está, de alguma maneira, mudando a história, está criando novos mecanismos, como foi feito, inclusive, com o cinema, com a rádio, né, a televisão, né, os nazis, o próprio liberalismo, né. O Stalin não ficou com isso, né, depois da Segunda Guerra, né, os nazis foram derrotados, né, institucionalmente, o liberalismo se abriu mais, digamos assim, né, e o próprio socialismo também se abriu mais depois do Stalin. Então, houve, de uma certa maneira, uma reação do indivíduo, né, pós Segunda Guerra Mundial, né. Claro que continuou tendo conflitos, massacres corporativos, né, o indivíduo era muito pequeno diante da União Soviética e dos Estados Unidos, na Guerra Fria, mas existia muita mobilização em relação à tecnologia do que era o entre guerras, né? Então, nesse sentido, melhorou, né? E a gente agora está numa outra fase, que aí tem que discutir, Gilberto, né, pessoal, como controlar esses mecanismos atuais. Como, de alguma maneira, foi controlado no pós-Segunda Guerra, mesmo que não tenha sido um controle total, longe disso, né? Pelo contrário, né? Existia muita... Se abriu depois do Stalin, né? O socialismo se abriu depois do Stalin, que ele foi derrotado, né? Que ele morreu. E depois da Segunda Guerra, o nazismo foi derrotado, né, e o capitalismo liberal também, de alguma maneira, ficou mais democrático, né, assim, Estados Unidos e Europa, né, Europa Ocidental. E aí, no caso,
Eu acho que essa é uma questão essencial da política, assim, para nós, né? Qual é o peso do indivíduo diante desses conglomerados tecnológicos, científicos? E aí eu volto àquilo que eu falei da Terra plana, da vacina, né? Da descrença das pessoas, né? Do homem não ir à Lua. Eu não estou dizendo que as pessoas têm justificativa para pensar assim. Qualquer pessoa minimamente que vai para a escola, né? Eu estou dizendo que essa separação, ciência dominada por estados e grupos tecnológicos, foi um terreno fértil para o nazifascismo explorar a distância que as pessoas têm com as corporações. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que automaticamente as pessoas vão pensar assim, pelo contrário. A maioria das pessoas nem pensa assim, né? Elas entendem como foi a Lua, que a Terra é plana, a Terra é redonda, estou me contradizendo. E aí, no caso, o que eu estou chamando a atenção é para isso, né? Que o que foi construído, principalmente nos últimos 30 anos, dessa centralização tecnológica, do poder econômico, da financiarização do mundo, levou a nossa situação atual de uma descrença no futuro que é instrumentalizada pela utopia fascista. Eu estou jogando essa provocação. E aí cabe a nós desconstruir essa utopia e criar as nossas próprias, eu imagino, né? Até falei isso uma vez, numa banca de doutorado, o rapaz falou assim, ele era meio virginiano, eu falei, então o que você quer dizer que a gente tem que acreditar? Aí eu falei, não sei se a gente tem que acreditar ou não, só sei que eles acreditam. Não sei se o que a gente deve acreditar, se é uma questão de eu não sei. Eu só sei que os nazis acreditam no mundo que eles querem construir. E isso dá uma tremenda força a eles. A minha compreensão, né? A minha compreensão. E aí o nosso caso qual é? É o debate político, reflexivo, de, por exemplo, é uma das questões principais, democratizar a tecnologia e esses meios todos, os indivíduos, de alguma maneira, não sei se é possível socializar o Google, o Facebook, né? O Instagram e tal, o cara que tem patrimônio aí trilionário e tudo, mas eu tenho certeza absoluta que é necessário lutar politicamente para democratizar isso daí. Não vai haver derrota do nazifascismo sem isso, na minha compreensão. Minimamente abrir esses espaços. E aí, no caso, história e política se alimentam muito nessa linha, né? Nós estamos fazendo um debate aqui, acadêmico, reflexivo, fundamental, e, ao mesmo tempo, é preciso partir para uma ação política para ver as possibilidades de tomada desses meios, chamamos assim, né, de produção, né, de conhecimento. De, pelo menos, ampliar essa produção de conhecimento. Não se contentar com o que era antes de 2016. Né, o Felipe Catalani, que eu citei aqui, até no debate da Sônia, botei o texto, recomendo a todos a procurarem esse texto do Catalani. Tenho muitas discordâncias com ele, com o orientador dele, que é o Safato, o Proto Agamben também, né, que está nessa linha do estado de exceção, mas o texto do Felipe Catalani é o Desafio Fascista, saiu pelo blog da Boitempo, Felipe Catalani, procurem no Google, é excepcional. Mas eu concordo com esse grupo nisso que eles falam, é um texto muito provocador, muito interessante, muito rico, você vai ler e você vai ficar saindo pensando assim, sobre as coisas. Texto político, acadêmico, filosófico. E o Catalani ele ajuda muito quando ele diz que é preciso pensar o futuro. A gente quer voltar para o que era antes de 2016, como se estivesse tudo bom também. A gente quer voltar. Não foi o capitalismo e os grupos que nos trouxeram até aqui. Ontem, o Luiz Nassif também deu uma entrevista no 247, sensacional, que ele explica bem isso no caso do Brasil. Quando ele diz assim, o que o pessoal está fazendo com essas frentes amplas, que querem abolir determinados setores, né, e às vezes até dizem que o Bolsonaro tem que ficar até 2022, tem que domesticar o Bolsonaro, eles querem o seguinte, eles querem dizer que democracia é o que acontece de 2016 até 2018, que é uma democracia controlada, que derrubou uma presidente eleita, que foi uma aliança corrupta junto com os setores do judiciário, que excluía determinadas opiniões, que é capaz de tratar o segundo candidato na eleição do Bolsonaro, que teve mais de 40 mil votos, como se não fosse uma força política relevante. Quer dizer, o Nassif usou esses termos, né? Eles querem um domínio, uma democracia controlada, um domínio, eles querem golpes sem Bolsonaro, né? Eles querem continuar golpistas, mas sem Bolsonaro, porque o Bolsonaro já é o extremo golpe, né?
inclusive contra eles, né? Setores da mídia, setores tradicionais da direita, né? O que eles querem não é voltar para uma democracia, pelo menos mínima, como foi 88 até 2016, por mais críticas que você tenha a esse período específico, 88 a 85, 88, depende de como é que você vê o final da ditadura, né? Se foi 85, 88, eu vejo o final da ditadura como 89, com a eleição direta do Collor. Então, vamos chamar 89 até 2016. Eles não querem voltar para isso. Eles querem o período de 2016 em diante, sem o Bolsonaro. Ou seja, uma democracia controlada, onde não tem participação popular, onde grupos políticos relevantes podem ser excluídos do cenário. Isso daí eu acho que a gente também não tem que querer, né? A gente tem que querer a democracia mais plena, com todas as vozes. Ok, muito bom, muito bom. Eu tinha outras questões, mas pelo adiantado da hora, né, e também pelas... Já houveram algumas manifestações aqui pelo chat, eu acho que era o momento da gente abrir para as considerações aí dos participantes, né. Se alguém tiver alguma questão, porque o chat também está bem movimentado, pode ser que eu não consiga resgatar as questões anteriores, né. Eu acho que a gente pode organizar aqui pelo chat no sentido das falas. Se eu espero alguém não ter quiser se falado muito manifestar... rápido, viu, pessoal? Porque teve aqui o Mesquita, né, que achou que eu tinha falado que o socialismo se abriu para o Stalin. Eu me engatei aqui, né, e tal. Não, né, já respondi, viu, Mesquita? O socialismo se abriu depois do Stalin. Né? A pior fase do autoritarismo soviético é com o Stalin. É isso que a gente chama de stalinismo, a fase com o Stalin. Na minha compreensão. Eu localizei aqui... Oi, Edvani. Edilberto, a gente tem feito, assim, você pode fazer mesmo a leitura das questões na sequência que elas estão aparecendo. A gente tem feito, assim, tem sido mais prático. Ok, estou localizando aqui. Eu localizei a da professora Valéria, que eu já fiz, né, que era uma questão que eu ia pontuar. Aí tem uma outra aqui da Thalita Esposito, que ela pergunta: quais foram os lugares dentro do Ceará que teve mais impacto da ditadura militar? Edilberto, sugiro que você faça bloco de 3. Ok, ótimo. Eu vou adotando aqui também. Tudo bem. Pronto, aí tem uma do Diógenes Calado. Edmilson, o que você considera como fatores que provocaram esse silenciamento das discussões sobre a ditadura nos anos 2000? Que eu tenha localizado no chat, nós temos essas duas momentaneamente, né? A terceira era do Carlos Mesquita, que era do Stalin, que você já fez aí a correção a respeito do que ele havia percebido da sua fala. De momento temos essas duas. Seu microfone está desligado, Edmilson. Da Thalita são as cidades, os lugares mais atingidos, né, pela ditadura. Exatamente, que ela acha que teve Ceará, mais né? impacto do Ceará. Muito bom. E Eu acho que as duas estão... Diógenes. Ok. Diógenes. Pois bem, acho que as duas estão até bem relacionadas, assim, começar pela da Thalita mesmo, né? Uma questão chave é essa de como a gente, com os estudos da ditadura, está vendo essa relação local, nacional, regional, estadual, né, de forma muito dinâmica, né? É uma ditadura só, em certo sentido, né, porque é um processo autoritário que envolve todo mundo, as relações, as interações e tal, porém ele é específico e singular a partir dos fenômenos próprios de cada lugar, né? Porque a história é assim, né? A história, a sociedade funciona dessa maneira, né? O geral e o particular se alimentando, né? Tensionando, né? Normal isso na história, e por isso que a história é maravilhosa, porque ela está sempre pegando fatos novos do mesmo processo, está sempre descobrindo coisas novas, porque é inesgotável os fatos que surgiram nos processos, que dão novas releituras do processo, né? E aí, no caso, é isso que a nossa pesquisa tenta fazer com essa busca nos estados, viu, Thalita? A ideia, então, é que não tem muito como você mensurar que foi pior no lugar, foi melhor no lugar. Né? Eu acho que a resposta adequada é muito mais essa, né? Qual é a especificidade da ditadura em cada cidade, em cada lugar, em cada sujeito? Né? A gente recebe muito essas discussões. Ah, meu avô disse que foi boa, né? Ah, que os camponeses não falam que houve ditadura, né? Eles dizem que receberam, né, a aposentadoria rural, né, que foi, de fato, né, apropriada pelo governo Médici, né, a proposta do João Goulart. Né? Então, até o Gustavo Alonso,
no debate dele sobre música sertaneja. Gustavo Alonso, que foi doutorado pela Federal Fluminense, que também tem 2 livros fantásticos, um sobre a música sertaneja, o doutorado, e um sobre o Wilson Simonal, que é o mestrado dele. Ele discute no doutorado como a aposentadoria rural, né, foi apropriada pela ditadura, na fase Médici, que era uma proposta do João Goulart, ajudou a criar uma imagem boa no campo Médici, né, da ditadura. Ele usa fontes e tal, explica isso direitinho e tudo mais. Então, é muito você entender o que as pessoas estão falando da sua realidade e compreender onde é que entra a presença da ditadura, inclusive pelo convencimento, negociação, as várias fases da ditadura. Uma coisa é você falar do milagre brasileiro, que era o período máximo da tortura, da violência política, mas é também um período máximo de expansão econômica, né? Então, 30% da população consumia, de alguma maneira a população mais pobre tinha uma ilusão também de consumo, de crescimento econômico ali. Outra coisa é o início da ditadura, pré-5, e tudo é ditadura, viu? Não estou dizendo que um período é melhor que o outro, não. Estou dizendo que tem rupturas e diferenças importantes a serem compreendidas. E a mesma coisa com as cidades, né? Saber qual é o cenário. Eu orientei aqui uma moça, a Jéssica, que pesquisava justamente como os agricultores em Quixadá não falavam de ditadura, não falavam, mas eles falavam tempo da miséria, pobreza, polícia, sabe, violência, eram outros termos. Se você falasse para ele o que foi a ditadura, ele não sabia nem o que. Não houve ditadura aqui, não. Mas quando você ia fazer uma entrevista sobre a vida deles, o que eles ganhavam, trabalho, se eles foram para São Paulo, Rio de Janeiro, para conseguir sobreviver ou não, aí você vai aparecer, vai vendo as facetas da ditadura. E aí eu respondo a pergunta do Jorge, não é isso? Também, porque está casado, como eu falei anteriormente. O debate dos anos 2000, acho que tem a ver, aí eu falei um pouco do que foi feito, né? Eu quis fazer esse contraponto, né? E eu reconheço, hein, galera, que faltou políticas da memória mais agressivas, mais interessantes, inclusive políticas de justiça, né? Prender os torturadores, punir, né, os criminosos, torturadores, assassinos do Estado. Faltou mesmo, era para ter sido feito, é simplesmente isso daí. Acabar com a tortura institucionalizada no Brasil, né, e por aí vai, né. Eu quero até falar só um pouquinho disso depois. E tal. E aí, vendo também a questão da pesquisa histórica nisso, eu acho, Diógenes, que houve uma determinada centralidade, principalmente nos 80 e nos 90, de determinados temas da ditadura, aspectos muito centralizados, que é fundamental, em tortura, violência política. Isso também você pode discutir, se não foi instrumentalizado por grupos progressistas de esquerda, no sentido de uma autoavaliação, uma autopromoção política, que é legítima, eles não estavam errados, não são imorais, antiéticos, eles estão discutindo a trajetória deles e tal. Porém, eu acredito que faltou nos 80 e 90, mas isso também era um processo histórico que nos 2000 e 2010 ampliou mais, pesquisas sobre a fome no Brasil durante a ditadura, a destruição das escolas públicas, da saúde, a discussão da meningite no Brasil, como a ditadura escondeu o surto de meningite. Um dia desse eu descobri que escondeu também o surto da polio, eu nem sabia disso, vi 15 dias atrás, eu sou pesquisador do período. Então, eu acho que a sua pergunta, Jorge, vai um pouco nessa linha, que talvez tenha faltado, além das políticas de memória e de justiça mais agressivas, mais justas, para passar ali para esse passado, no sentido de apresentar quem fez o quê, e o que devia ser punido ou não, faltou mesmo isso. Também faltou um debate mais profundo de sair determinados aspectos e enfrentar melhor esse passado nessa linha de falar de outras coisas, já desde os anos 80. Né? Acho que uma coisa se casa com a outra. Né? O silêncio dos apoiadores, a anistia aos torturadores e assassinos, também é um pouco esse debate, né, de focar muito numa linha de discutir a ditadura e não discutir outros silêncios, outras ações, outros fatos. Né. Eu acho que isso pode ter contribuído, sim, nos anos 2000, como você falou, nos anos 2010, para se ter uma visão de ditadura mais estigmatizada e negacionista. Eu acho que talvez nos livros didáticos a gente vai ter falado de Sachs, dos anos 80, que foram fundamentais para derrubar a ditadura, as diretas já. Eu vi um filme, um documentário dessa extrema-direita, né, o tal de Brasil Paralelo, em que eles queriam desconstruir as diretas já com o seguinte argumento. Não, essas manifestações das diretas já, que são até hoje as mais massivas, né, e qualitativamente importantes do Brasil, porque nas diretas já você tinha 1 milhão de pessoas na manifestação, e você tinha do vendedor de picolé até o pós-físico nuclear.
Então, você tinha mesmo, né, muito massivo e muito qualitativamente diverso, né, o público das diretas já. É o mais diverso e o mais massivo da história do Brasil, até onde eu sei. E aí, no caso, esse filme queria desqualificar a direta já, dizendo essas manifestações não eram pela direta já, não eram contra os militares, eram os saques, que tinham milhares de pessoas passando fome, estavam lá nas manifestações. Aí eu fiquei assim, como é que eles podem dissociar uma coisa da outra? Assim? É óbvio que tem muita gente lá na manifestação das diretas por causa dos saques, das fomes, né? Que durante muito tempo foi pouco estudado isso daí mesmo, dos saques. Você bota aí no Google saques, ditadura, São Paulo, a cidade de São Paulo virou batalha campal no início dos anos 80, Rio de Janeiro, o Nordeste inteiro, todos nós temos experiências ligadas a isso, né? Os pais da gente, alguns de nós mais velhos ainda pegamos, né? A ditadura causou tanta miséria que era saque, a principal cidade do Brasil, São Paulo, teve uma batalha com a polícia para as pessoas comerem, saquearem os supermercados. E aí eu acho que isso não foi debatido mesmo com o tempo, mas também não concordo com o que o Brasil Paralelo disse, dissociar as diretas já da mobilização popular. É claro que a mobilização popular aconteceu contra os militares no poder. Eles identificavam ali que os militares tinham que sair do poder, que tinham quebrado o Brasil e causado uma miséria absurda ao país. Então, a resposta de Diógenes, eu acredito que é nessa linha, assim, de que poderia ter se falado mais de determinados assuntos, faltou também um debate da política da memória, né, da justiça, de passar limpo isso tudo, e atrelado a isso, o fator que eu destaquei aqui desde o início, né, o fator de politicamente enfrentar a questão no sentido não apenas de memória. Aí eu vou passar a palavra para vocês de novo, mas eu tenho que contar um episódio que eu acho fundamental, que associa muito história e política, passado e futuro. Assim. Não que a história seja só o passado, né? Ou a política seja só o futuro. Mas eu entendo muito isso também, como a história é passado, futuro, futuro, passado, e a política passado, futuro, né? Assim, eu entendo que as duas temporalidades estão jogando umas com as outras, né? E aí talvez a história faça uma reflexão do passado para o futuro, né? E a política seja um pouco o contrário, né? Exige uma reflexão do passado para criar o futuro, né? A política tem um compromisso de coisas imediatas para o futuro a partir do passado, né? E a história faz isso ao inverso, né? Relaciona o futuro e passado, mas de outra forma. Não sei, são provocações, né? Perdoe se eu estiver divagando muito, assim. Mas eu queria falar de um episódio que eu tive ainda na graduação, antes de mudar de tema, em 99, quando a Janaína Telles esteve lá no bar da DUF, na UFC, né? E ela, Janaína Telles, que teve irmão, né, também, junto com ela levados, né, a centro de tortura para ver os pais sendo torturados, e ela estava lá discutindo, acho que em 98, 99, isso, e ela falou, né, teve os pais torturados na frente dela, né, e tal. Ela hoje é historiadora, tem uma grande produção, ele também, o Edson Telles, né, tem uma grande produção de discussão de arquivos sobre ditadura e tal. E lá naquela época, acho que ela estava na graduação ainda, não lembro bem, ela estava no mestrado, não sei, mas ela lá discutiu uma coisa que eu nunca esqueci, 98, 99, ela fala, vocês acham que a gente está discutindo aqui tortura por causa dos meus pais? Também. Por causa dos desaparecidos da ditadura? Também. Também, sim, é pelo passado, sim, mas é sobretudo pelos que estão sendo torturados agora, pelos que estão desaparecendo agora, em 98, 99. Porque a gente tem que mudar esse quadro agora. Não se trata de uma discussão do passado pelo passado. Nunca esqueci essa fala dela, tão pungente, assim, né? Então, no sentido mesmo de destacar o que a gente está querendo trazer aqui hoje, né? E ela ainda completou, acho, com essas palavras, se um dia chegar a ela esse debate, eu espero que ela me corrija, dialogue aí. Perguntar a ela isso. Ela disse, isso é um fantasma que, se a gente não resolver agora, vai voltar para nos assombrar. Isso vai voltar para nos assombrar. É isso que a gente está discutindo em relação à história política e memória. Né? A punição assusta os torturadores e assassinos, não apenas os velhinhos, eles, desculpe o termo, se cagam de medo da Comissão da Verdade. Eu duvidava que a Comissão da Verdade tivesse tido um papel fundamental na derrubada da Dilma. Quando eu participei de uma tese orientada pela Ana Rita na UFC, eu vi que não. Eu vi ali que a repercussão da Comissão da Verdade, uma tese sobre as memórias sobre a guerrilha da Araguaia. O rapaz discutia que uma das mobilizações fundamentais dessas memórias da direita, que já existiam desde 85, 86, em forma de livro, e depois o Ustra vai ser o grande divulgador disso, mas é sempre a mesma coisa, viu?
desde 86, que eles criaram um livro lá chamado Brasil Sempre, para se contrapor ao Brasil Nunca Mais. Eles repetem a mesma ladainha que está na internet, nos vídeos, né? Era o combate ao comunismo, eles não falam nada dos crimes que eles cometeram, as pessoas que eles torturaram, eles só falam do anticomunismo, não tem nada disso. Vai lá para a intentona, diz que o exército estava salvando o Brasil, mesmíssima coisa, desde 86, 87. Mas houve uma ebulição disso, nas casernas, nas reservas, né, e tal, quando houve a Comissão da Verdade. O rapaz mostra isso na tese sobre as memórias do Araguaia. Houve uma ebulição das memórias de direita com a Comissão da Verdade. Eles ficaram muito preocupados. Muito preocupados. E a Comissão da Verdade, eu vi isso lá no texto dele, eu, como pesquisador, devia ter sido mais rigoroso, ter ido atrás disso, mas eles colocam lá as recomendações que a Comissão da Verdade coloca no relatório, e a Comissão da Verdade é explícita nisso. É preciso parar de comemorar a ditadura, e é preciso combater explicitamente a tortura nas delegacias e tal, tem que acabar, assassinatos, desaparecimento, periferia, a militarização da polícia tem que ser discutida. Então, há um medo muito grande dos velhinhos que estão aí, que devem ser punidos, torturadores, assassinos da ditadura, nem que seja pós-morte, eles devem ser punidos, na minha compreensão, para que se faça um exemplo de que o Estado brasileiro não pode sair por aí matando ninguém, não pode ser um Estado terrorista, através de determinados indivíduos. Há também uma discussão que, se você é possível implementar essa política da memória sem mudar a polícia militar, sem mudar a hierarquia das Forças Armadas, a maneira que ela está estruturada historicamente no Brasil, é possível? Eu acredito que não. Não há possibilidade de política da memória e da justiça somente para o passado. É preciso estabelecer um movimento social que poderia ter sido feito dos 80 e 90, e aí eu acho que talvez seja o grande calcanhar de Aquiles da redemocratização, talvez tenha sido esse, os de direitos humanos, o tratamento aos negros, negras da periferia, os mais pobres no sentido da violência, da segregação social, que aumentou, inclusive, nos 2010, inclusive na gestão petista no final da gestão, né? Não foi só uma coisa do Temer, ou depois, antes, né, de Sarney e tal. E aí é preciso colocar o dedo, né, nessa ferida. A gente não quer acabar com a tortura, discutir a tortura da ditadura somente. A gente não quer discutir os desaparecidos da ditadura somente, que são fundamentais, mas eles estão articulados com os desaparecidos de hoje. Eu deixo aí como dever de casa para vocês, algo que a gente vai fazer quando voltar para as escolas, colocar uma música do Emicida, chamada Chapa, quando ele discute o desaparecimento de um amigo dele, alguém do Morro, não sei se vocês conhecem, procurem aí no YouTube, é maravilhosa essa canção, inclusive porque ela é muito lírica, muito utópica, né? Ela é sobre um tema muito pesado, que é alguém que desaparece, ele pergunta se o cara está no ML, botou no Google o nome do cara, foi na DP, não acha o cara de jeito nenhum e tal, mas essa canção é sobre desaparecimento atual no Brasil, e é fundamental cruzar essas questões, desaparecidos de lá com os desaparecidos de agora. E aí, no caso, não se trata de política da memória somente. É política de Estado mobilizada através da sociedade, e aí sim eu acho que a gente pecou, os setores sociais, de não avançar, por alianças, por medos, né? Se tivesse avançado nesse campo, teria tido também 13 anos de outro tipo de governo? Não sei. Valeria a pena ter feito? 2002, 2003? Não sei também, não sei responder essas coisas todas. Mas só sei que a gente tem que fazer. Se não fez lá, é preciso que se faça um dia todas essas questões, ressaltando basicamente muito isso, Diógenes, que não se trata apenas de uma política de memória, ou mesmo de história, ou mesmo de educação, que a longo prazo, eu acho que ganha esse debate, o que ganha é a educação, acho que vai passar por isso tudo, as pessoas são bem melhores do que a gente vê por aí, até dentro dos 30% que apoia, tem gente boa também que está iludida, a educação neles não é uma questão de educação formal, tem muita gente com pós-doutorado que é fascista, ignorante, e pessoas que não têm educação formal, analfabetas, que são super educadas, gentis, e respeitam o outro, mas eu acho que é sobretudo na questão da sociedade, a partir de agora, entender com os seus erros, e partir para um debate político de direitos humanos, de democratização, desmilitarização, acabar com esses desaparecidos. E só para terminar mesmo, né, talvez tenha pergunta ainda, nisso tudo, o que mais dói para mim é o que o Brasil fez com seus menores de idade, os seus adolescentes.
bandido bom é bandido morto, aí mata os jovens, principalmente os negros jovens, negras jovens, da periferia. Né? Houve o Estatuto do Menor e do Adolescente, nos anos 90, aquilo vingou, foi importante, e depois, nos 2010, principalmente, você tem um combate por vários setores, um preconceito. Então, aí eu acho que é a coisa para doer mesmo. A maneira como o Brasil, né, a sociedade, acho que todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso, por alianças políticas, no caso de partidos, governos, por elitismos, no caso de classes médias, universitárias, por autocentrado, não sei, vários motivos. Acabou que essa discussão nos 2010 se perdeu muito, no sentido de bandido bom é bandido morto, né, punitivismo, e quem paga bastante são principalmente os mais jovens, e eu acho isso uma vergonha. E isso tem que estar atrelado ao debate da ditadura, na minha compreensão. Não vejo como separar as duas coisas. Excelente, excelente. Muito obrigado, professor Edmilson. A gente acabou que ficou de um bloco para o outro, né? Porque no outro a gente só teve 2 manifestações, agora a gente tem 4. Queria saber de você se a gente faz as 4 juntas ou se você prefere quebrar. Seriam as perguntas finais aqui. O que você acha, professor? Seu microfone está desligado. Sempre acontece, gente, né? Vamos fazer de 2 em 2, pode ser o Rosângela, o Rafael, e depois o Dominique. Eu prometo ser mais curto, porque se é muitas coisas, né, pode perder. Rosângela, o Rafael, e depois a gente faz mais 2. Na verdade, inicialmente tem a Carol e a Rosângela. A Carol diz o seguinte, né, a Carolina Abreu. Edmilson, queria saber sobre os grupos estudantis alinhados à direita, os estudantes que não estavam na luta contra a ditadura, e sim em apoio. Né? E a Rosângela de Freitas colocou: Edmilson, com o advento das redes sociais, a extrema-direita conseguiu angariar votos e ferramentas por meio das fake news. Como você vê a presença recente da esquerda nessas redes sociais, sobretudo o combate ao obscurantismo e negacionismo histórico acerca da ditadura? Qual é o nome da pessoa que fez a segunda pergunta? Rosângela de Freitas. A primeira, Carolina Abreu, a segunda, Rosângela. É meu aluno, Rosângela. Rosângela. Não, você é Rosângela. Diz aí um alô aí, Rosângela. Rosângela, acho que é Rosângela. Pronto, vou responder então. Sobre a direita, acho que fica bem. Ok. Rosângela. Pois bem, gente, sobre a Carol, acho que se dialoga, porque eu falei agora há pouco, né, com o Jorge, né? Realmente você tem uma carência de pesquisa sobre a direita, em vários sentidos, viu, pessoal? Isso, para mim, é um problema, porque é interessante compreender como esses caras pensam, até para quem quiser combater, né? Mas aí envolve várias coisas. Tem muitas pesquisas já depois disso, né, dos 90, mas tem bem menos, né? Vamos convencer, né? Do que a atuação dos grupos de esquerda, né? E aí é preciso superar, e é problemático, né? Nos anos 90, eu lembro de uma grande amiga, assim, que ela pesquisava os torturadores. E aí ela ia entrevistar, e ela era super de esquerda, então super engajada, movimento estudantil. Ela queria fazer justamente por isso, né? Para ouvir os caras, para poder fazer o debate da fala dos caras, né? Fizeram parte da história, né? Tristemente, mas fizeram, né? Tem que ser ouvido e estudado. E aí, no caso, ela ia lá fazer as entrevistas com os velhinhos, e eles diziam: não torturei ninguém, não matei ninguém, não. E ela sabia que os caras tinham matado, tinham torturado. Aí ela voltava para casa morrendo de chorar, e meu Deus, filho da pelo amor de Deus, ele desistiu da pesquisa, foi pesquisar outra coisa. Então, tinha esse problema nos 90, né, de que era difícil você ouvir esses caras porque eles mentiam, eles fugiam, né, eles estavam muito esquematizados, né, houve também essa discussão da ditadura militar, né, há quem critique o termo ditadura civil-militar, mas a ideia é justamente dizer que não foram só os militares, teve outros grupos, né. Aí tem gente que, mas teve outras pessoas, né? E o militar também está querendo dizer que a instituição tomou conta do governo. Eu acho que os 2 grupos estão certos. Pode usar civil militar, pode usar ditadura militar. O importante é explicar que não foi só um grupo, né? Que foi demonizado justamente pelo pacto que as elites fizeram. Precisavam de um bode expiatório e usaram as Forças Armadas como bode expiatório mesmo. Isso aí acho que é fato, né? Não estou dizendo que as Forças Armadas não mereceram, porém isso aconteceu, né? Ficaram demonizados como se o golpe fosse só obra deles, né? Tivesse tido apoio de outros grupos. E aí é uma questão, por exemplo, da ditadura ter sido mal explicada, assim, né? Conduzida e ajudou a criar determinados mitos problemáticos, né? Isso da ditadura ser só militar é um mito problemático, né? Que foi se transformando depois, tudo bem, né? E aí a direita é a mesma coisa, esse movimento estudantil. Não conheço, viu, Carol? Conheço pouca coisa que eu estudei, né? 65 eles tomaram conta, né? Depois do 64, 65.
do movimento estudantil, né, houve intervenções, né, dos estudantes, o próprio Exército pediu para eles fazerem intervenções, estudantes de extrema-direita, né. Agora, e aí, depois de 65, 66, o movimento ficou mais à esquerda, porque os grupos de esquerda começaram a falar da falta de vaga, né, do imperialismo americano, bebedouro, né, mais professores, mais universidades, e então eles conseguiram ganhar os estudantes. Né. As grandes mobilizações de 68 não são mobilizações de esquerda, são mobilizações do movimento estudantil, galvanizadas por grupos de esquerda, em busca de batalhas reais para melhorar a educação brasileira, que a ditadura estava indo contra. E aí, no caso, a ditadura vai fazer violência contra os estudantes, isso vai virar uma bola de neve, e aí, em 68, explode com grandes manifestações. Então, não é que os grupos fossem dominados pela esquerda, né, o movimento estudantil. Os movimentos de esquerda souberam mobilizar as insatisfações, né, que existiam. E aí, depois do AI-5, né, não houve mais como os grupos agirem, os CEAs foram extintos, né, DCEs, aí você vai voltar a ter movimento estudantil no Brasil, 77, 78, né, 10 anos aí sem política de juventude, você imagina o prejuízo que não foi, né. E aí eu acho que a extrema-direita, Carol, voltando à questão dos jovens, né, ficou sempre muito numa linha dos atentados, do CCC, né, Comando de Caça Comunista, né, teve essa intervenção, mas durou só o primeiro ano, 64 a 65, então eu vejo que há também um outro lado, que além da questão política, há a questão miliciana, né, que é a palavra da moda, né, há um debate sobre a extrema-direita a ser estudado em termos de atentados, né? Mesmo antes do AI-5, né, há muita pesquisa sobre isso já, assim, de que muitos atentados que eram atribuídos à esquerda em 68 eram da extrema-direita. E aí você imagina, né, só voltando assim, que 90, 2000 era um contexto para fazer essas pesquisas, imagina agora, né? Como é que você vai, exatamente, Carolina, como é que você vai hoje entrevistar esse povo? Que eles estão se sentindo os reis da cocada preta, né? Capaz deles voltarem a fazer comando de caça comunista. Deve estar pensando nisso, né? Pelo que foi feito aí no acampamento lá, né? Treinamento de guerra, né? Então, hoje a gente já está vivendo uma outra discussão, onde a extrema-direita está empoderada, né? Nos anos 90 ela estava amedrontada, né? Pelo acesso à democracia mínimo que tinha, e hoje os caras estão empoderados, né? Capaz deles dizer que fizeram certo, quer fazer de novo, né? Mas tem sim que haver pesquisas nesse sentido, e isso vai ajudar a Diógenes a ampliar os debates sobre a ditadura. Assim como amplia você falar de ditadura civil-militar, ou falar de ditadura militar, explicando que foi um consórcio de forças sociais, né? Folha de São Paulo apoiou, a AB apoiou no início, né? A Associação Brasileira de Imprensa apoiou no início, a Globo é toda filha da ditadura, né? Apoiou até o fim, né? A Globo, né? Então, várias pessoas apoiaram grupos econômicos, sociais, né? É preciso discutir, sim, isso. Foi uma ditadura criada a muitas mãos. E sobre a pergunta do GEL, né? Já também falou um pouco disso. Eu acho que eles tiveram a sacação. Aí eu tenho dúvidas se há um consórcio, uma aliança com os próprios grupos econômicos que dominam esses conglomerados, né? Facebook, Google, hackers, não tem leitura suficiente para ainda. Acho que há um submundo aí cibernético, tecnológico, que ninguém domina bem, principalmente nos 2010. Quem controla essa tecnologia, como é que está articulado com os cérebros, né? Há uma certa lenda, né, de que o cara for muito bom em tecnologia, ele tem duas possibilidades, né, a cadeia, a morte, ou se subordinar os caras, né, esses grandes grupos, né, porque se ele for um cabo muito bom mesmo, né, ele vai ter que se submeter às grandes empresas, às grandes corporações, extremistas, às vezes, né, os grupos extremistas, ou vai ter que se vender mesmo, né, ficar calado. E, no caso, eu acho que a extrema-direita conseguiu mesmo dominar melhor essas tecnologias, mas eu tenho muito, viu, Gel, a impressão que isso se dá tanto por uma falta de expertise dos setores progressistas, de compreender melhor isso e tal, mas também pelo monopólio que o capitalismo financeiro proporcionou a esses grupos, principalmente nos 2010 para cá, né? Eu falo muito de 2010 para cá, mas claro que estava já nos 2000 também, né? Está entendendo? Eu imagino que não é só uma coisa de falha da esquerda, ou mesmo de acerto da política. Eu acho que a própria concentração monopolista em mãos mínimas do processo tecnológico, seja do Estado aliado às corporações ou das próprias corporações isoladas, é muito poder para pouca gente. E aí eu acho que isso permite o conservadorismo e o uso extremado, antidemocrático, a falência da democracia. Não é o mesmo fenômeno
da extrema-direita está usando isso, mas eu acho que é um campo fértil para a extrema-direita, quando você não tem controle público, e público eu estou falando aqui social, democrático, das pessoas, todas nós, no mundo todo. Acho que esse movimento tem que ser global, inclusive, né? Um movimento para democratizar o Google, democratizar o Facebook, democratizar o Instagram, né? Tem que ser uma coisa global, não pode ser feita isoladamente, não sei como é que se faz isso. São provocações, mais uma vez. Porém, eu acho que isso é uma questão de fundo essencial. Que, como é que se derrota esses grupos extremistas, como é que os setores progressistas podem usar as mesmas ferramentas, sem colocar essa questão na linha de frente. Ou seja, é preciso publicamente discutir o que é o Google, o que é o YouTube, o que é o Facebook, parar de achar que eles são ferramentas sociais, ferramentas que pertencem a todo mundo. Eles não pertencem a todo mundo, são extremamente monopolizados, perigosos. É possível, por dentro, discutir, fazer grandes coisas, tudo bem, o que a gente tem que fazer, está fazendo, mas, na minha compreensão, eu preciso colocar na linha do horizonte esse debate. Eu vejo dessa forma. Ótimo, só fazer aqui a correção, né? A pergunta era do Rosângela, o Gel, né? O Edmilson falou Rosângela, eu segui também, peço desculpa. E aí a gente tem mais duas questões, né? Uma questão do Rafael Freire e do Rominique Gomes. O Rafael diz o seguinte: como você vê a política de acesso à documentação e estudos da ditadura pós-governo Bolsonaro? Questão bem interessante. E o Rominique coloca o seguinte: qual seria a melhor forma de abordarmos o tema sobre o regime militar nas escolas? Sendo que algumas instruções no atual cenário político procuram tentar influenciar no modo como ensinamos sobre essa fase da história nacional. Algumas instituições, ele corrigiu, né? Sendo que algumas instituições no atual cenário político procuram influenciar como ensinamos sobre a história nacional. Ótimas perguntas, né? Eu vejo com muita preocupação, Rafael, muito medo, muito temor, né? Desde a eleição, eu até falei aqui no início, né? Foi o único momento que o projeto deu uma parada sem ser nas férias, né? De outubro até dezembro de 2018, que o cara tinha ganho, né? Estava aquela euforia, né? Dos militantes, os caras são alguns muito perigosos, né? Então, a gente ficou meio receoso de levar o debate, né? Porém, depois a gente voltou e está sendo preocupante, mas está dando tudo certo, né? Mas, claro que eles querem acabar com essas discussões, talvez exista controle de alguma maneira, né, espionagem disso, mas aí vamos sentar na chuva para se molhar, né? A gente tem que ter todos os cuidados, acho que isso é uma coisa essencial, ninguém está fazendo nada de errado, é um campo de estudos, como Grécia Antiga, Idade Média, claro que por conta da proximidade, história política tem novas tensões, de uma certa maneira a história do tempo presente também, né? Então tem muita subjetividade envolvida, conflitos em aberto, mas porém nesse sentido de ser um campo de reflexão, é a mesma coisa de Idade Média, de Egito. Eles não têm direito de pautar as nossas discussões, nós temos método, fontes. Eu acho que aí não tem muito o que discutir. A história tem uma política, um lugar social, uma política de métodos construída há mais de 2000 anos, como diria o Thompson, e aí a gente tem que enfrentá-los com esse repertório, sabendo, obviamente, que eles podem vir com autoritarismo, passar por cima da gente, e aí, mais uma vez, a relação história e política aparece, né? A gente vai barrar isso academicamente, com conhecimento, com a educação, que é a nossa arma e tal. É importante, é essencial, a longo prazo, eu acho que isso vence. Só que, claro, a gente tem que ter o olho aberto para a política, no sentido de que não era para ter deixado o Bolsonaro ganhar, ganhou, e é para tirar, né? Tem que tirar. Não tem condições de achar que a gente vai ter paz com esse cara no poder, que isso não é uma discussão política essencial. Isso se mistura com os métodos, com a teoria, no sentido de distorcer fontes, de falar coisas só por falar. Não se mistura nessa perspectiva. Mas se mistura no sentido de que a gente tem que defender a história, e se o cara quer destruir o conhecimento em todos os níveis, e a história é um dos principais, a história da ditadura mais ainda, ele é nosso adversário político a ser derrotado politicamente. Não quero que ele morra, não quero que seus aliados, nada disso, quero que ele viva muitos anos. O Bolsonaro, o general Heleno, os filhos dele, quero que ele viva muitos anos para ver todo o fracasso da política autoritária que ele defende. Tudo que ele acredita, eu quero ver que ele veja, até velhinho no asilo, ver tudo ruim, assim, a partir do momento mais rápido possível. Então, nosso inimigo não é o Bolsonaro, é o bolsonarismo.
o que ele representa enquanto agressão à educação pública, à educação no geral, de qualidade, crítica, né? E aí nós todos, historiadores, historiadoras, cientistas, cada um faz o seu debate, vai para o partido, faz movimento social, faz movimento nas escolas, com seus sindicatos, redes sociais, como o Rosângela falou, né? Tem várias formas de fazer política, com qualidade e crítica. Então, eu respondo assim, Rafael, viu? Perigosíssima a política dele, por enquanto ainda não mudou muita coisa, mas é o que ele quer fazer, e a gente tem que defender dessas duas formas, pela qualidade das nossas reflexões, que é historicamente construída, e pela defesa política dessas reflexões, que se mobiliza tendo mais conhecimento, tendo mais estudo, mas também pela tomada política de decisões em organização. Como essa organização, não sei responder. Eu tenho um partido, faço parte de um, acredito, acho que outros também fazem coisas fundamentais, mas tem muito mais coisa para ser feita, não é só partido, né? Muito tipo de movimento a serem feito. Façam, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos e alunas. Não quero que vocês entrem para o meu partido. Eu quero que vocês pensem politicamente a partir do que vocês acham que é o mundo e se organizem como vocês quiserem, aonde vocês acharem melhor, não subestimem o papel da política e não deixem também atropelar o conhecimento histórico, né? As regras, né? A reflexão, né? Isso se mistura, mas cada um no seu quadrado também, né? Uma tensão, né? Isso é interessante demais. E não se deve anular essa tensão, né? Apesar da aliança entre essas duas linhas, né? Há uma aliança, mas há uma tensão também. Não se deve neutralizar a tensão, na minha opinião, né? O Romenico fez também uma excelente pergunta, como todo mundo, né? Eu vejo muita resposta pelas fontes locais, viu, Romenico? Falar da ditadura a partir do que aconteceu nas cidades, no bairro, na própria escola, não é o beabá, né? Todo mundo aqui é professor, professora, vai ser, né? Sabe que a gente discute isso desde a introdução, né? Aproximar o passado, a história dos nossos estudantes, né? Dos cidadãos e das cidadãs, né? Inclusive mostrando que não é uma história local, né? É local, mas na verdade é uma história de H maiúsculo, né? Tudo uma história só, né? Nacional, continental, global, estadual, né? Tudo é tempo, né, vivido pelos sujeitos, né, uma questão de articulações, né, de como as coisas estão relacionadas, né, como é que uma coisa na Inglaterra influencia aqui, é diferente, né, a Revolução Industrial na Inglaterra foi uma coisa, aqui já, a indústria aqui é outra, em Maracanaú, né, em Sobral, né, mas tem a ver com a Inglaterra, então você faz essas conexões, né, a partir da realidade local. Acho que essa é uma grande dica, assim, para trabalhar a ditadura, né, inclusive nessa linha, de não esculhambar as falas dos alunos, o que eles falam, meu avô disse que foi bom, meu tio disse que foi bom, meu pai, ele casou com a minha mãe. Aí você vai questionando as falas, não para desqualificar a fala dos estudantes, e sim para mostrar a eles que essas fontes dos professores, dos seus familiares, vizinhos, não é algo do nada, assim, não é que eles estejam errados, sejam burros. Eles falam da posição deles, e nós, na escola, no conhecimento, devemos problematizar o que eles não estão vendo, inclusive da própria fala deles, né? Meu pai, por exemplo, meu pai tinha 15 anos em 70, ele só veio falar para mim de ditadura, em 80 e pouco, ele falava para mim, eu morria de remorso, meu filho. Agora que eu descobri, em 70 eu queria comemorar o gol do Brasil, estava passando fome, estava vendo na TV na praça, tinha pouquíssimas televisões no Brasil, né? É a modernização autoritária excludente. Até a Globo era a quarta maior do mundo, mas televisão tinha pouquíssima gente, né? Tinha muita gente assistindo, mas poucas televisões em casa. Estava lá na praça, ele não sabia de tortura, ele queria saber do Brasil, de sobreviver. Foi para São Paulo, passou necessidade, e assim foi com milhões de brasileiros. Se trata muito de problematizar a fala das pessoas. Porque não há como elas não terem passado por uma ditadura. Aí entra a objetividade da história dos fatos. Se elas se deram bem, ganharam dinheiro, outras classes, ou até mesmo pessoas mais pobres ascenderam, isso não quer dizer que não era uma ditadura. Quer dizer que é um processo sofisticado, de indivíduos diferenciados, diferentes, que tiveram várias trajetórias. Porém, há critérios para classificar que era uma ditadura. E eu vou ficar só nessa, que é uma das principais. Tinha televisão para todo mundo, tinha energia para todo mundo, como é que era o acesso à energia, como era o acesso à televisão, né? Você tinha a maior indústria, a maior hidroelétrica do mundo na ditadura, né? No início dos 80, Itaipu, né? E aí você tinha 30%, 40% da população com energia elétrica, porque era muito cara, né? Aí não podia se discutir isso publicamente, sindicatos fechados, né? 21 anos com o presidente escolhido por 100 pessoas do alto comando das Forças Armadas, principalmente do comando do Exército, né? Por grupos, né? Do alto comando das Forças Armadas, principalmente. Como é que não é uma ditadura?
né? Como é que você pode dizer que não é uma ditadura? Agora, dizer que é uma ditadura não quer dizer que não tem que ter muita pesquisa para entender a complexidade dos lugares, as mudanças, as fases, quem apoiou, quem deixou de apoiar, quem acreditava na ditadura depois, um ano depois já estava contra a ditadura, como o caso do Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, que apoiaram e depois já estavam contra, né, pelas medidas autoritárias. Então, espero não estar me estendendo muito, viu, Romanique, mas é muito essa linha. Pegar as fontes locais, acho que é uma coisa muito importante, até para fazer uma história da ditadura mais sofisticada, mais ampla. Nós queremos saber como é que foi a ditadura em Capistrano, como é que foi em Sobral, como é que foi em Maranguape, como é que foi no Rio de Janeiro. Sempre foi ditadura, todos os lugares. Porém, tem as especificidades das fases, dos sujeitos, da multiplicidade de experiências. E aí os alunos, as alunas, discutindo com eles as fontes, não tem como eles não entenderem, através dos critérios historiográficos, né, que foi uma ditadura. Mas, com certeza, eles vão entender que é complexa a discussão da ditadura. Nós não queremos também minimizar a ditadura, dizer que foi uma coisa simples, que não teve quem apoiou, que não teve fases. Nós não queremos isso, né? Nós queremos que as pessoas entendam a ditadura da maneira mais complexa, que, inclusive, é a maneira de evitar uma nova ditadura, na minha opinião. Ajudar a evitar, né? Porque não se trata só do debate pelo passado, né? Também é o debate que as pessoas hoje, com seus interesses do presente, né, querem impor a ditadura, não porque não conhecem o passado, em alguns casos, mas porque elas têm valores autoritários e precisam sufocar os movimentos sociais, os direitos sociais, né? É muito disso que se trata em relação à relação história e política, né? Nós não estamos discutindo os valores do passado somente. A gente está discutindo como o autoritarismo no Brasil se transformou. Não é o autoritarismo do passado. Muita gente fala, o Brasil não aprende. O Brasil aprende, meu povo, mas o autoritarismo também aprende. Né? Não é a mesma coisa durante a escravidão. Temos a ver com a escravidão? Temos a ver com a escravidão. Mas não é a mesma coisa da época da escravidão. Houve todo um aprendizado do autoritarismo. Por isso que é terrível, né? Ele se sofistica no século XXI, né? Tem novas tecnologias para fazer as coisas, né? Novas formas do preconceito se manifestar. E aí, no caso, é essa última reflexão assim, que eu deixo. Né? Se trata de discutir a política nessa linha, né? História política nessa linha, de que são interesses do presente que fazem a história e a política também. Né? Não se trata de uma questão só de ignorar o que aconteceu lá atrás. A própria maneira de distorcer os fatos hoje serve ao presente a interesse. Né? Não é que eles sejam burros, ignorantes, maníacos, né? Alguns podem até ser, mas a questão mesmo é um instrumental político para criar uma nova temporalidade histórica fascista e dominar o nosso futuro, coisa que a gente não pode né, deixar. Né? E aí, por isso que eu trouxe esse tema de Gilberto, de Vani, né, que é a primeira vez que eu discuti isso há 15 dias com o grupo do Amadeu Coordena, Fascistas Não Passarão, que reúne professores e estudantes do Sertão Central. Foi a primeira vez que eu reuni com mais clareza, só que lá eu ainda fui mais politizado, assim, no sentido de falar mesmo de coisas, né, do meu partido, né, mas aqui eu me controlei mais para não contaminar tanto, assim, no sentido de achar que eu estava puxando sardinha para um lado. Lá, como era um grupo mais diretamente discutindo política, quebrando o pau mesmo, setores políticos, né, eu fui mais enfático. Mas de lá para cá, foi quando a gente amadureceu e resolveu, vamos discutir mais claramente isso. Acho que isso é uma coisa central que eu posso tentar ajudar, fazer uma provocação. Vamos discutir as relações entre história e política. Não vamos fugir disso, assim. Sei que todo mundo faz ao seu jeito, com muita qualidade e tal, mas eu acredito que é um dos impasses fundamentais da nossa época. Entender como política e história se relacionam nos nossos tempos. Excelente, excelente, professor Edmilson. Então, já que né, a gente, pelo horário, né, já passamos, mas passamos com qualidade pelo horário, eu queria agradecer bastante sua disponibilidade, né, a sua fala, suas provocações, né, eu acho que foi uma fala importante para fechar esse ciclo de debate, né, a gente pensar as perspectivas de futuro e de atuação, né, pensar que a nossa disputa é do campo do futuro, né, eu acho que isso é uma tônica legal para a gente fechar esse ciclo, né, então eu me convido para fazer as suas considerações finais, né, para na sequência passar a palavra para a professora Edivani. Pronto, eu acho que eu falei demais, né? Já talvez muito apressado, né? Correndo aqui, espero que tenha sido bom para vocês entenderem, né? Em tudo. Porém, mais essa a palavra-chave, acho que foi essa, né? Não estou sendo assim, dando uma despertinho, como diria o David Lynch,
não estou dando uma desperta, já vou fazer provocação, não, realmente são provocações mesmo, assim, porque para mim nada disso é claro, né, gente, que a gente está vivendo. Assim, né? Eu só tenho essa premissa, que eu vi muito no debate com a Sônia, que me impressionou demais, assim, né, ontem com a Penha também. O Chalub disse um pouco isso, lá quando o Bolsonaro foi eleito, né, o Sidney Chalub da Unicamp, ele falou, ele veio com esse rolo compressor dele, procura esse documento do Chalub, que na época ele estava representando os intelectuais latino-americanos em Harvard, é o fraco, né, o Sidney Chalub, e ele lançou esse texto para a comunidade acadêmica da história. Procurem, acho que é 2018, talvez 2019, Sidney Chalub, Bolsonaro deve aparecer. E ele diz, não, eu tenho muito temor, o Rafael, né, fez essa pergunta agora, né, como é que fica a pesquisa com o Bolsonaro, né, a história enquanto conhecimento, é o Chalub. Gente, eu tenho muita preocupação, mas eu tenho plena certeza que nós vamos vencer. Porque foi muita coisa boa. Aí ele comenta, né, que eu vi, que eu ajudei a fazer, meus orientadores, né, pós-graduações, cursos de graduação, eventos, né. Eu acho muito bacana ele ter feito esse texto, ressaltando o que foi feito no pós-democratização. Gente, foi coisa muito boa que a gente viveu, de Ivani, né, também é da minha geração, né, tem gente aqui bem mais nova que a gente, né, mas, gente, a gente viveu muita coisa boa, assim, a gente aprendeu muita coisa, pelo amor de Deus. A gente discutiu, claro que não foi o ideal, tem muito para ser feito, não vamos dormir desse esplêndido, né? Porém, o Chalub, ele está chamando a atenção muito para isso, né? Muita coisa boa, consolidada, temos estudantes, mestres, doutores de verdade, né? Doutoras de verdade. Os caras são bons demais, os meninos aí, precisam ter a Kênia, a Divani. O pessoal arrebenta, assim, com discussões altamente qualificadas. Então, a gente tem que acreditar na força que a história tem, tanto em termos de grupo, como instituições, cursos, coisas que foram feitas, políticas de memória que foram estabelecidas, né, ensino, né, legislações e por aí vai. Claro que tinha muito para fazer, sempre vai ter. E isso aí é representado nas pessoas, né? A qualidade dos historiadores e historiadoras, que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso tudo que foi feito desde os 90, no pós-democratização até os dias atuais. Então, essa é a minha primeira reflexão para finalizar. Né? Temos que olhar muito para o que foi feito de bom, né? Ver o que não foi feito, mas sempre pensar que é difícil para eles fazerem o que eles querem. Eu acho muito difícil não fazer sem violência física, perseguição brutal, destruição mesmo. Não tem como ficar nesse banho-maria, assim, é muita coisa. E, por outro lado, obviamente, né, a política. Aí sim, eu acho que a gente tem que abrir o olho. Nós já estamos muito fazendo isso, né? Fizemos no pós-democratização, como eu falei, né? Nos cursos, debates, às vezes partidos, movimentos sociais, mas eu acho que é um problema do pós-democratização, principalmente dos 2000 e 2010. A política brasileira, o ciclo, né, progressista se esgotou. E nós que fizemos isso acontecer, fazemos parte disso, né, gente? Nós precisamos nos renovar e ajudar os mais novos a encontrar caminhos. Assim. Acho que aqueles caminhos, não é que eles se fecharam, mas eles precisam ser aguados, né? Turbinados, né? E aí, com certeza, vão surgir novos caminhos. As torcidas organizadas, o movimento negro, LGBT, o movimento das mulheres, acho que tem muita coisa políticas de ação, caminho, e aí tem que articular isso tudo, uma crítica ao capitalismo, ao domínio das corporações, né? Muita gente acha que esses movimentos chamados identitários, né, seriam uma causa de algum, não acho, não é eles que provocaram a fragmentação é política do capitalismo, o que o Bauman chama lá da modernidade líquida, né, o excesso da individualização, tal. Eles não tem nada a ver com isso no sentido de serem culpados, pelo contrário, eles agregam os movimentos negros, LGBT, das mulheres, não tem culpa nenhuma de fragmentar nada. Eles, na verdade, estão ao contrário, eles estão ajudando a aglutinar pessoas em torno de luta. Agora, eles sozinhos, com sindicatos que sim, foram destruídos pelo, né, liberalismo, tudo pegado aí do 92 mil, Revolução Industrial, né, sindicatos quebrados como bancário, metalúrgico, tudo destruído aí pelo uso tecnológico do capitalismo, né, financiarização. Tudo isso tem que se articular, né? Partidos, movimentos sociais, essas lutas têm que se articular, óbvio, né? Porém, não é culpa dos movimentos que está fragmentado. Eles também estão construindo, eles já que estão segurando a onda já há alguns anos, as mulheres, todos que eu falei aqui, esses grupos, né? E nós aí temos que ver como é que a gente vai se inserir nisso, né, pessoal? E espaços como esse eu não vejo mais como um espaço, nunca vi, né? Mas acho que cada vez mais a gente tem que colocar isso mesmo na ponta da batalha, né? São espaços políticos, né? O que a gente está fazendo aqui
É acadêmico e é político e acadêmico, é reflexão, ajuda política, e a gente vai partir daqui para ações. Quando voltar dessa pandemia, a gente vai ter debates gravados, vamos divulgar isso nas escolas, vamos se engajar em outros movimentos, criar novas coisas, vamos mudar o mundo, né? Vamos derrubar esse demônio aí que está no poder, né? Ele é nosso adversário político central, né? A gente tem que entender esse lance de se organizar politicamente. Eu acho que é isso. Acho que tinha uma coisinha mais que eu ia falar, mas já falei demais também, né? Vai faltar oportunidade para a gente continuar. Agradeço demais a criação desse espaço que vocês fizeram, em nome de, representando assim, através de vocês, né? Saúdo todos os grupos que estão fazendo discussões, lives, debates para a sociedade. Os professores e professoras estão sendo massacrados aí, às vezes, né, pelos estados aí para fazer de qualquer jeito. Eu tenho certeza que eles tentam fazer da melhor maneira possível. Eu nunca acreditei nesse papo. Os professores, o ensino, não era valorizado por esses profissionais que têm muitas dificuldades com isso, mas fazem o melhor possível, né? Então, saúdo a todos que estão se engajando nesses tempos de pandemia, autoritarismo, da maneira que podem, né? Isso tudo vai passar, e a partir dessa carga que a gente está acumulando, vamos voltar mais fortes, presencialmente, né, Divani? Isso tudo aqui não é perdido, né? Pelo contrário, a gente está juntando forças. Eu gosto de falar no meu grupo de estudos, que a gente está fazendo atividades também, como vocês, né? Vai fazer podcast, vídeo no YouTube, né, Rosângela? Jogar essas coisas que você pediu aí nas redes sociais, que eu acho que tem que ser feito mesmo, sempre com reflexão, né? Mas não vamos virar YouTube, não vamos virar blogueirinho, né? Blogueirinho, nada contra os YouTube, nada contra os blogueirinhos e tal. Eles podem nos ensinar muita coisa também, mas cada um tem suas reflexões, suas práticas. Se a gente for virar eles, não precisa, né, da gente, né? Já tem eles, mas vamos levar outras coisas, né? E aí, no caso, eu costumo brincar no grupo de estudo que a gente é tipo a baladeira esticando a pedra, né? A gente está esticando a baladeira, né, com a pedrona aí, nessas lives, nesses grupos, fazendo o que dá para fazer agora. Quando acabar a pandemia, a gente puder se encontrar, né, aí a pedrada vai sair com força total. Muito, muito, muito obrigado, gente. Obrigado demais. Aprendi demais aqui. A gente vai falando, ouvindo as perguntas. Já estou pensando aqui nas próximas. Viu? Parabéns demais pela associação, essa aglutinação que vocês fizeram. Eu vos saúdo, com muita alegria. Muito bom estar com vocês. Muito agradecido, professor Edilson. Então, eu passo agora a palavra para a professora Divani. Gente, queria aqui registrar a nossa lista de participantes. Tem gente também de Sergipe, o Rafael Freire. Agradecer aqui a presença do professor Regis, que esteve com a gente, a professora Valéria, professora Thelma e Viviane. Obrigada a todos vocês. Obrigados a todos os participantes de todos os momentos dessas duas fases de evento que a gente fez. Muito obrigada, Gilberto, pela condução dos trabalhos de hoje. Edmilson, parabéns, foi uma ótima conversa, foram reflexões muito pertinentes, muito bom revê-lo, né, encontrar em outra fase das nossas vidas acadêmicas, profissionais. Muitíssimo obrigada, as pessoas que fizeram as questões também, muito pertinente. Obrigada a todos. Obrigada a todos, boa noite. Espero que a gente ainda possa se encontrar para mais algumas conversas, tá bom? Obrigada, Gilberto, viu, pela condição dos debates. Excelente. Valeu, gente. Abraço. Um abraço a todos e todas.